Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Ah, esqueci, foi mal. Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a Tilápia Zangada e hoje, meus amigos, com o nosso queridíssimo convidado Otoshi. Fala galera, aqui é o Otoshi, não sou um seguidor do Deus Oda, mas ainda vale a pena acompanhar One Piece. Eu acredito que tenho fé. Aí. O menino ainda tem fé e com ele, sempre ele, nosso grande amigo Zartel. Fala, Zartel! Fala, galerinha. Aqui é o Zartel decepcionado, velho. E só tem isso pra falar. Ih, rapaz, em clima de decepção e de zangamento, nós vamos falar, nossos amigos, hoje de One Piece. Vamos dar alguns spoilers aí dos últimos acontecimentos que abalaram o mundo da cultura pop. E aí, meus amigos, fiquem com um programa de grande destilação de ódio, rancor e dúvida. Lembrando que esse programa contém spoilers, esse programa não é seguido na ordem dos outros. Esse aqui é uma pauta especial que a gente teve pra falar pro nosso querido Zartel desabafar, né? Olha aí, rapaz, o convidado que já sabe como fazer a nossa introdução. Vamos para esse maravilhoso programa. Pois é, rapaz, a gente teve uma revelaçãozinha bombástica aí nesse último mangá de One Piece, ou foi no último episódio, no último Mangá. capítulo? Último capítulo, né? Mangá. Último capítulo do mangá. Dada a data de hoje, penúltimo capítulo. Né? Ih, rapaz, penúltimo? Ah, é verdade, já lançou outro depois. Já lançou o Mundo de Looney Tunes lá. A gente já tá no 45? Sim, já tá no Space Jam Pra quem não 3. sabe, a gente tá falando dos episódios, dos capítulos 1044 e 1045 do mangá. Exatamente. Mas hoje, caro ouvinte, você que chega aqui do nada, explicações. Pauta livraça hoje, a gente só vai falar muita merda de One Piece, porque a gente tava, né, com a nossa sequência cronológica. O último episódio que a gente fez sobre Enies Lobby. Mas agora a gente tá afim de falar bastante, falar muito spoiler, a gente vai falar sobre a história inteira, sobre os personagens, o que tá achando, o que não tá achando. Então, tipo assim, se você não sabe o que tá rolando agora em One Piece, não passou ali, nem chegou em um ano, não sabe o que é o ano, pode ir embora, não precisa ouvir não. Mas se você aí, ouvinte e espectador de One Piece raiz, fica aí que a gente vai falar bastante aí, ver se as suas opiniões estão certas ou estão erradas, baseados no que a gente acha que tá certo ou que tá errado, porque tudo que eu falo é certo e tudo que eu acho que tá errado. Então, saibam. Só fazendo um outro disclaimer, velho. Eu, a partir de hoje, a partir de que saiu o capítulo 1044, Ih, cara. eu não vou ler mais One Piece até acabar, porque eu só vou ler por birra, por querer saber o final, mas eu já admito que eu não tô mais afim de acompanhar. E agora Isso quer dizer que depois que acabar você volta a ler? Exatamente. Mas provavelmente eu nem leio o mangá, só leia tipo um spoiler do final, mas eu particularmente já não tenho mais interesse nenhum. E o segundo também, né? Um dos motivos da gente fazer, de um certo modo, essa pauta de braça também é porque eu falei, a partir de agora eu vou tentar reassistir o anime. Eu falei, não dá. A animação é ruim. Isso aqui não é ódio por causa do último capítulo, não, é porque eu realmente tentei reassistir a parte de Thriller Bark. Mano, caralho, o bicho gasta 5 minutos na abertura, velho. Só pra, tipo, clara demonstração de enrolar, porque eles não têm o que mostrar pra poder fazer o lançamento semanal, saca? Então, eu já me cansei disso, a dinâmica do desenho é muito lenta, a animação é datada. Foda-se, se eu quiser eu pesquiso na internet ou pego o capítulo em específico do mangá pra ler, mas não dá pra eu assistir mais o anime também do One Piece, velho. Pra mim já passou muito tempo. Olha aí. Eu não acho que a animação esteja datada. Eu acho que ele criou um estilo ali.
Porque o One Piece ele tem um estilo muito próprio. Não, mas então... o negócio é a ilustração. A ilustração do One Piece é, tipo assim, ainda é muito boa até hoje. Isso eu não tenho o que reclamar. Mas a animação, por exemplo, eu tava reassistindo o Thriller Back. A animação tá datada. Você vê que os quadros são lentos. Uma culpa é exatamente por causa do lançamento semanal. É claro, eu assisti o início. Quer dizer, eu assisti aquele filler, né, que tem no início de Thriller Back e o início de Thriller Back. É óbvio, é tipo assim, escrachado da minha cara que eles fazem essa porra lenta porque eles precisam ter conteúdo semanal. Aí, velho, eu falei, não dá, vai demorar muito pra eu só poder chegar no ponto que eu quero ver da história. Eu leio o mangá, velho. Quando eu precisar, eu leio a porcaria do mangá e pesquiso na internet as informações que eu esqueci. Eu só sei que não consigo mais. Foi legal quando eu descobri isso na minha infância, mas pra hoje eu já não aguento mais não, velho. Sincero. Fuck. Você acha que a animação de Thriller Back é muito ruim mesmo? Não, eu acho que não é só do Thriller Back. Pra falar a verdade, eu acho que se eu fosse reassistir até outras sagas, como o próprio Enies Lobby, ou for assistir Alabasta, ou pegar até o início lá do Arquipélago de Sabaody, velho, eu acho que é a dinâmica por culpa do desenho ser semanal. Ah, mas você não tá falando da arte, não. Você tá falando mais do Não, eu tô roteiro, falando digamos assim. roteiro e animação. Eu não arte. A arte é boa. Eu tô falando, tipo assim, no sentido técnico da animação. Eu acho que a partir pra mim, pelo menos pra mim, acho que a partir de Thriller Bark começa a melhorar um pouquinho essa parte do desenho. Sério? Porque, tipo, Pra mim... igual o Sartel tava falando, eu tentei assistir os primeiros capítulos e eu tava achando extremamente feio. Mas a partir de Thriller Bark, pra mim, já foi ficando, primeiro, aceitável, né? Se acostuma com o ruim. Mas eu já senti que melhorou depois de Thriller Bark. Não, o que eu tô querendo dizer, tipo assim, pra mim é a dinâmica do desenho. Um lado mais técnico, que eu quero dizer. Você vê que... deixa eu lembrar aqui muito. Cara, acontecia muito isso em Naruto. Você vê, tipo assim, vai começar a cena de luta. Aí ele passa um quadro inteiro da cena, assim, tipo, em 5 segundos, velho, saca? Como se ele estivesse passando a câmera em frente ao personagem, mas aquilo ali é um quadro de animação só. E porque, mano, eles têm que lançar rápido. Provavelmente quando se saísse algum episódio Blu-ray, melhorasse isso. Quer dizer, tudo bem que o que a gente assiste hoje no Crunchyroll ou no Netflix é o episódio Blu-ray, né? Mas já é velho. E a dinâmica como eu falei, e o outro negócio que eu falei, é eu esperar 5 minutos pro episódio iniciar, porque o bicho vai 2 minutos, porque, tipo assim, quase 3 minutos de abertura mesmo no desenho. Qual a abertura dessa parte? Sei lá, velho. Cara, depois de Alabasta, eu não gosto de nenhuma abertura. Que é gigante, velho. Impossível assistir. O negócio parece que realmente fez um clipe da música inteira, velho. Porque eles precisavam correr tempo dos 24 minutos. Agora, os encerramentos eu gosto de todos. Todos os encerramentos de One Piece são maravilhosos. Não sei porquê, mas eu gosto pra caramba. Encerramento, acho que eu nunca... Mas isso que eu tô falando não é zoação, não. Você bota a abertura, mais a reprise do último episódio, mais o quadro lá falando o título do episódio, dá 5 minutos cravado. Todos os episódios. É exatamente isso. Aí você já pega isso. Então, dos 24 que me mostra aqui embaixo, 19 é de história. Mas aí também não, porque dentro dele aí começa a vir, tipo, várias cenas que é como se fosse... Caralho, como é que é? Eu esqueci o nome da cena, quando é pra lembrar do passado. É por isso? Não, tem um outro nome. Flashback. Eles começam a fazer um flashback do negócio que aconteceu há 3 episódios. 3 episódios, velho. Aí eu... Ai, Jesus amado, mano, pra quê? Enrola, e é enrolação atrás de enrolação, velho. A dinâmica do desenho é muito chata, velho. Muito chata mesmo. Mas você acha que é melhor deixar uma dinâmica mais lenta no desenho ou enfiar um filler no meio dele? Cara, assim, como essa é uma proposta do lançamento, vamos supor assim, na época que tá a pessoa lá trabalhando nessa merda e tá se fudendo, né? Eu não acho problema. Eu acho o problema quando eles vão fazer assim, vamos lançar o Blu-ray. No Blu-ray eu posso melhorar a qualidade de animação, encurtar essas partes chatas, e a pessoa vai assistir isso, vai pegar, tipo assim, 12 episódios e vou assistir 12 episódios numa tarde. Podia cortar essa porra, velho. Não tem necessidade de eles botarem isso, saca? Você quer um One Piece Z ou é um One Piece Kai? Que eles fizeram. É o Kai, né? Eles tiraram toda a enrolação do Dragon Ball e, tipo assim, uma parada que tinha 300 episódios acabou ficando com, sei lá, tipo, 120. Foi. Tirando a enrolação, não é nem a história, não é nada, é só o que eles enrolaram. Total. Pior que, sim, eu acho que sim. Eu acho que eles cortariam esses 1000 episódios tranquilamente por uns 700 ou 500 episódios. Eu sempre fui da parte que o One Piece só precisava de 500 episódios no máximo. E eu tô falando de 500 episódios pra dar tempo de enrolar. Pra dar tempo de umas histórias mais. A história
a história a gente nem sabe como é que é o final ainda, então, mas, tipo, então precisar depende muito do que ele quisesse que precisava, né? Precisar. Tipo, se Ai, pra cara, contar uma boa história. pra essa revelação que teve no último capítulo, pra mim, realmente, eu acho que 500 acabava lá, velho. Porque quanto mais tempo a gente dá pro Oda, parece que só piora a situação. E eu tô falando isso e eu tô pensando numa das temporadas que eu mais gosto, que é a da guerra. Cara, a temporada da guerra fica meio chato às vezes. Você fica meio assim, caralho, mano, onde é que eles querem ir com essa história aí? Porque puta que me pariu. Que é o que eu tô te falando, a dinâmica do episódio é insuportável. Você, tipo assim, fica passando lá. Caralho, eu agora terminei de passar a abertura, que isso já é maior do que uma abertura normal de anime. Aí você, agora vai começar o episódio. Não começa. Ele começa a mostrar a reprise do último episódio. Só que, mano, a reprise do último episódio é gigante. É verdade. Os pontos importantes. Ele mostra quase que o episódio inteiro, velho, no negócio. Aí terminou isso. Aí tu fala, agora eu vou começar o episódio. Aí, tipo assim, vamos supor lá na guerra. Aí aparece o Barba Branca em cima do barco. Aí você pensa, agora ele vai cair em cima de todo mundo e vai matar a porra toda. Não, corta o episódio pra mostrar um flashback de 3 episódios passados de quando ele tava discutindo com o Capitão da Marinha. Tu vai ver, cara, coisa insuportável, velho. Tinha algum anime recente que eu tava assistindo que tinha esse mesmo problema. Tipo, eram exatamente. Eu contei. Eram exatamente 2 minutos de abertura. 2 minutos de. Não é de flashback, mas resumo do que aconteceu até então. Isso tinha em todo episódio, desde o segundo episódio. Então, o segundo episódio mostra um resumo do que aconteceu no episódio anterior. O terceiro episódio mostra um resumo de tudo que aconteceu até o episódio anterior. E foi assim, velho, o negócio todo. E aí, quando você corta 2 minutos de abertura, 2 minutos de resumo e o ending de um episódio que tem 22 minutos e 46 segundos, você tem 15 minutos de anime. Não, você pode pular pela metade. Porque se você assiste a metade que importa e a outra metade vai ser passada no próximo. Vai ser resumida, né? Aí você assiste só a metade, tá tudo bem, vou pegar no próximo, aí vê metade e pula. Mas tava mais ou menos isso, mano. Eu já tava pulando, tipo assim, o anime iniciava aqui a barrinha dele, aí eu pulava lá, 4 minutos e 10 segundos. Cara, é por isso que eu gosto de animes, que a gente acabou de gravar um episódio pra falar desse, né? Tipo, My Dress Up Darling. É aquele anime que tu começa a assistir, aí o cara vai desenvolvendo a história, aí do nada, velho, começa a abertura, aí tu, Sonobisco? Exatamente, eu sei. Aí, só que aí quando tu vê, tipo, a abertura tá lá em 15 minutos de desenho, aí tu, oxi. A gente não falou isso, né? A gente falou que a abertura às vezes fica em pontos diferentes. Isso aí era uma coisa que era legal. Não é característica dele, né? Eu já vi isso em vários outros animes, mas acaba me prendendo, porque, mano, eu não fico naquela expectativa, agora eu vou ter que esperar a abertura, agora vai ter a reprise. Não, velho, tipo, vai rolando. Aí quando rola, porque a abertura acaba se tornando uma vírgula dentro do desenho, literalmente, né? Inclusive, é muito comum nos animes, o primeiro episódio, a abertura ser bem lá na frente. Isso é uma verdade. Tipo assim, eu não sei nada do anime, então já vou mostrar pra vocês o que é o anime. Depois que mostra o anime, coloca a abertura. Já aconteceu da abertura ser no final. Normalmente isso acontece nos primeiros episódios. Os primeiros episódios, o encerramento é sempre a abertura, né? Do anime é o encerramento do primeiro episódio. Total. Mas e aí? A gente vai falar do... A gente já pode ir... O quanto tá ruim, a gente já desvia da pauta assim, ó, porque tá ficando muito decepcionante. Mas não tem pauta. A pauta é livre, a pauta é pra gente falar de One Piece e a gente compara com outras coisas que a gente tá falando em geral. Rapaz, ouvinte, se prepare. Se prepare, porque essa porra vai ficar gigante. Já vou resumir. Vai ser o seguinte, ó. Vai ser o Zartel falando mal do anime o tempo todo, eu defendendo o anime o máximo que der. O máximo que der, porque tem muita coisa que não dá pra defender mesmo. Mas é isso. A gente já sabe que o Zartel desistiu, abandonou, o bicho tá puto, falou, vai tomar no seu cu, Oda, e é isso. Eu vou tentar teorizar a ponto de falar, isso aqui faz sentido, tá uma merda, mas faz sentido. É isso. Sabe? Cara, mas eu tava conversando isso com o Tilapia quando eu mostrei, porque ele parou de ler até mais tempo do que eu, né? Não, ele não dropou não, porque ele deixa acumular mesmo. Eu sempre deixo acumular, brother. Até porque eu sei, eu tenho a minha neura com One Piece, né? Eu acho ele lento demais. Eu acho o One Piece lento até no mangá. Puta, não, depois lá da saga da Big Mom, caralho. Mano, é pra você ter ideia, a gente teve 5 sagas em mais ou menos 700 capítulos.
a gente teve 2 sagas em 300 capítulos, pra você ver quão enrolado tá a porra do mangá, velho. Pois é, aí eu sempre deixo ele acumulando. Até porque eu já tenho uma bronca com One Piece tem um tempo, principalmente depois que eu descobri os canais sobre One Piece, né? E, tipo assim, cara, nego teoriza demais um único mangá do Oda. O Oda lança um mangá, mano, tem 80 horas de conspiração no YouTube nasce, tá ligado? Tipo assim, 80 horas de conteúdo nasce. E eu já me peguei ali assistindo essas teorias pra, tipo assim, eu quero ver, já que eu tô acompanhando, finalmente eu tô acompanhando o One Piece, deixa eu ver o que tá acontecendo. E é tudo muito chato, porque a galera teoriza umas paradas e eu volto ali no mangá, eu olho e falo, tipo assim, gente, não, desculpa, não tem, cara. É uma mancha na mão dele. Pode significar qualquer porra, pode significar que o mangá tá com defeito, tá ligado? Mas não, 25 minutos de história e maquinação e coisa, e eu fiquei tipo assim, velho, eu acho que vocês só viajam pra caralho. O Oda não escreve tão bem assim, tá ligado? Ele é um cara legal, ele escreve ali, ele sabe fazer quando ele sabe fazer, mas assim, brother, não é essa genialidade toda. Aí, Cara, vocês nunca perceberam isso em outras obras? Brother, não, Assim, vou te eu acho falar que isso que é não. geral de mundo, por exemplo. Você lembra da época do Não, WandaVision? eu já percebi, eu faço isso WandaVision, direto, tipo mas... assim, tinha uma mosca na parede, Mephisto, mano. E aí, tipo assim, Mephisto. 300 vídeos no YouTube, ali, é o Mephisto, por quê? Porque a mosca, ela tava na quina da janela, a janela tava em formato de quadrado, mas aquelas linhas ali formam um pentágono símbolo do Mephisto. Mephisto confirmado. Não, isso eu tenho que concordar com o Atoshi. É bem complicado mesmo a internet, velho. Mas do caso do One Piece, assim, não é o primeiro anime que eu vi isso, né? Tipo, Bleach foi isso. E Bleach foi o mesmo naipe, saca? Tá acontecendo o mesmo naipe de merda. De, tipo, o cara escalar alguma coisa e ele tem que criar um Deus Ex Machina pra resolver. Porque ele não sabe... Ele parece, tipo assim, na minha opinião, que foi o que aconteceu em Bleach. Ele não sabe como resolver essa parada. Então, tipo, eu tenho que criar essa carta. Outro exemplo disso aí, e também não é nem quesito de poder, mas escalou do mesmo jeito, foi o Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, velho, é um shonen de comida. O cara começou num normal, aí foi indo, aí ele foi escalando, aí você, tipo assim, agora eu tenho que lutar contra o conselho, agora eu vou lutar contra os melhores cozinheiros do mundo. Aí, tipo assim, ele derrotou os melhores cozinheiros do mundo. Vai acontecer? Vai vir alienígena? Acho que até seria melhor. Aí, não, velho, agora existe o submundo da culinária e eu tenho que derrotar. Aí tu... Ai, não. E o pior pra mim, tipo assim, eu vou te falar, tipo, se ele virasse, que nem, vamos dizer assim, no One Piece, ele chegasse assim, eu precisei criar um Deus Ex Machina. Aí você fala, show, Deus Ex Machina porque isso aqui dá dinheiro e eu preciso continuar ganhando dinheiro. Tranquilo. Aí agora voltando ao exemplo lá do Shokugeki no Soma. O cara, no submundo da culinária, ele cozinha com a porra de uma motosserra. Aí eu falo, velho, tipo, não, também não, né? Vamos com calma. Eu até conversei isso com o Tilapia, que nem a parte lá das teorias. A gente tem aquele lançamento do Reddit de 2009, né, eu acho, falando de como seriam todas as pautas do One Piece, né? Que ele ia chegar lá em Laugh Tale e ia parar de rir. Aí a gente tem o crescimento do Oda, ia ter a morte do Sanji e... Não, sou eu, não. Parece que tem a teoria de que o Sanji morre no final. Assim que ele vê o All Blue, ele morre. Pode acontecer mais rápido. Eu espero que o All Blue apareça só na cabeça dele e ele já preciso ir. O Oda nem lembra que o Sanji tá atrás do... Ué, velho, mas pro teorista... Não, mas pros caras que teorizam, velho, tipo que nem a Gomu Gomu no Mi era uma zoa porque tava lá no negócio de 2002, sendo que era porra de um treco genérico do caralho. Como eu falei, tipo assim, isso se chama expectativa, infelizmente não tem como a gente cumprir, né, porque tudo depende do autor e a palavra dele naquela obra é a que vale. Eu discuti isso muito com vocês, mas agora só me basta aceitar, com o meu desgosto. Era que, por exemplo, o Luffy chegasse no momento, ou até que existisse a porra da Hito no Mi, quer dizer, que existe, né, de fato, mas que ela não fosse a Gomu Gomu no Mi. Ele, sei lá, encontrasse em um ano essa porra dessa fruta, comesse por acidente, porque ele tava com fome, alguma coisa assim, e ele perde o poder, velho. Por que ele pode ter duas... Antes de começar a reclamação, explica o acontecimento pra gente, pros ouvintes entenderem do que a gente tá falando. Tá, beleza. No capítulo 1044, eu vou falar os dois motivos, assim, por que eu tive mais ódio ainda dessa explicação toda. O One Piece, ele sempre foi pautado em duas lendas, né, tipo, gigantes, assim. O Século Perdido, no qual volta e meia ele aparece isso, e o Tesouro de One Piece.
A gente tem esses dois pontos. Aí, junto do Século Perdido, a gente tem a história do Joy Boy, e do One Piece a gente tem que o maior pirata de todos os tempos, e assim, antigamente era o maior pirata, era mais uma lenda, né, o Gold Roger, mas aí tipo, foi mostrando em vários momentos do desenho que... Não, ele existiu mesmo. Não era só do existiu, ele era o maior dos piratas em que força. Sim, mostra, né, ele enfrentando Barba Branca. E que na lenda ele e o Garp sozinho destruíram uma ilha inteira pra derrotar com Piratas Rocks e tudo mais. Então, tipo, assim, tendo essa porra toda, pra mim tanto faz, saca? Mas eu gostava muito da parte do Século Perdido, esse mito que vinha na minha cabeça. Tanto é que eu teorizava muita coisa sobre isso. Eu vivo discutindo com o Otoshi e com o pessoal lá do nosso grupo de nerdolas sobre a justiça absoluta, né? Que eles falam lá do Akainu, e eu falo que não, e o caralho por causa do Século Perdido. Existe ainda muita coisa que não foi contada sobre isso dentro do One Piece. E a minha paixão assim, pela história era exatamente isso. Que nem a gente quando gravou de Mushoku Tensei. Existe uma lore dentro do mundo que pra mim não é só a história do Luffy, né, que tá acontecendo. Existem coisas acima disso. Aí quando ele... A primeira coisa, né, que ele voltou, que a gente também já... Foram 50 milhões de teorias, 50 milhões de horas de teorias no YouTube. Foi que no capítulo 1043, quando o Luffy é derrotado pela 4ª vez, eu acho, no Kaido, o elefante gigante lá fala que o Joy Boy ressuscitou. Então todo mundo pensa, será que ele ressuscitou? Ressuscitou não, retornou. Aí as pessoas que estão lendo imaginam que tem a ver com o Luffy, porque no final do capítulo, o Luffy ele aparece sorrindo quando ele já estava dado como morto. E apareceu um turudum. Aí as teorias foi que, na verdade, o Joy Boy ressuscitou e que talvez isso aí seja o contraponto com a liberdade do Luffy, que aí ele ia tomar posse do corpo do Luffy. Que ele ia essa teoria eu sempre achei ridículo. Não sei, as pessoas acreditaram e falaram, nada a ver, mano. Não, tudo assim, eu também já tava meio desacreditado. Eu já tava ficando puto, na verdade, com o retorno do Joy Boy. Aí, quando ele veio com essa merda de que isso foi, tipo, logo na primeira ou segunda página do capítulo 1044, de que a Gomu Gomu no Mi não é a fruta da borracha, ela, na verdade, é a Hito Hito no Mi, que é a mesma fruta do Chopper, só que assim como outras Zoan, né, tipo, modelos de animais, ela era o modelo mítica do deus Nika. Dentro do desenho, antes disso, assim, existir a fruta do deus Nika, pra mim não é um problema. Assim como, por exemplo, a fruta do Kaido, que ele fala, é o modelo mítico de um animal que não existe, o dragão. E assim, já foi mostrado o dragão dentro do desenho, já. Mas a lenda desse dragão que parece uma serpente, que é a mistura de dos 7 animais lá da mitologia chinesa, isso é um mito dentro até da história do One Piece. Aí eles falam, mas existe, que nem existe também as frutas do tipo Zoan de animais pré-históricos, mesmo não existindo mais esses animais pré-históricos, tirando em Little Garden, né? Mas assim, existe, então whatever, velho. Whatever se existiu o Deus Nika de fato ou não, saca? Mas o fato de, tipo assim, a maior parte da discussão, né? Caralho, o governo sabia dessa merda. E ele escondeu de propósito. Além de esconder de propósito. Ele, tipo, jogar na cara de todo mundo que nunca percebeu o Luffy, mesmo sabendo dessa porra toda, é total sem nexo. Você já vê que realmente ele foi é total fora de controle. Ele não planejou isso, Eu achei também que foi uma forçação de barra bem grande. Quem quiser falar, velho, isso você tem que concordar comigo, Latoshi, que quem quiser falar que, por exemplo, o governo mundial sempre estava correndo atrás do Luffy e que mandou almirantes atrás dele. Não, não, isso é total mentira, porque todas as vezes que ele encontra com o almirante, o cara nunca tava de fato perseguindo o Luffy, por ele ter comido a Gomu Gomu no Mi. Não só por isso, como nunca realmente cerca ele, né? Nunca... O Garp... Eu nem sei, o Garp sabia dessa história? Porque agora, parando pra pensar também... Pode até saber, velho. Mas assim, ele nunca quis correr atrás, talvez... Olha aí um jeito bacana dele ter resolvido essa porra. Era o Garp saber, e o Garp, ao invés de ser aquele cara que parece não se importar muito com as coisas, ser um cara que por trás dos panos tá sempre protegendo o Luffy. Olha aí o Deus Ex Machina que faz sentido. É o que eu tava comentando lá, velho. Tipo assim, a única justificativa que é plausível e que eles teriam que colocar lá na frente pra explicar o porquê que a Marinha e o governo mundial não tinham pego o Luffy antes, seria explicar que, tipo assim, o Garp e o Dragon estavam sabotando a própria Marinha pra impedir isso. Estavam sempre mexendo é a única justificativa que dá. Se eles não fizerem isso, velho, a Marinha é a pior organização que existe na história de todos os animes, mano. Não, isso na verdade já é. Isso eles já são por vários
outros pratos, né? Mas aí é tipo assim... Uma coisa é eles falarem lá, tipo assim, a fruta zoa, ela fica fugindo das nossas mãos, por isso que a gente não consegue colocar as mãos nela. Mas eles já sabiam há muito tempo, não é possível que eles não mostraram, essa fruta é foda, não pode cair nas mãos de qualquer pessoa. Recruta esse moleque idiota de borracha, ou mata ele a qualquer custo. Acabou, né? Manda o Buda lá pra ele, lá pra matar ele. E não é só isso, tipo, sendo que, isso pelo menos é o que eu recordo, eu esqueci até de pesquisar isso. Os Shanks roubam a fruta da marinha, não é? Sim, o Shanks rouba a fruta da marinha. Então, aí como é que eles duras penas ele rouba. Eles nunca conseguiram pegar, velho? Como é que o Shanks não é, o, tipo, literalmente o pirata mais procurado, velho, por causa dessa merda? Tipo, nunca teve. O bicho virou realmente, velho. Ele tinha que ter aumentado muito, se bem que a gente não sabe a recompensa do Shanks. Cara, 4 milhões e pouquinho. É abaixo da Big Mom, do Kaido e do Barba Branca. Cara, é uma forçação de barra tão grande que se ele quisesse de verdade, ele teria que ter apresentado o Shanks como a gente conhece ele no anime, no primeiro episódio. Exatamente. No primeiro episódio que o Shanks aparece, ele tinha que ser o ruivo. Não era pra ser só um pirata ruivo e perdeu um braço. Criou o mito, né? Outra coisa, ele já era... Não, a parada é essa. Não, ele não era o Yonko, o Shanks. Era só um pirata qualquer. Essa é a história, velho. Realmente não existia nada disso. Porque também, vamos lá, se ele fosse o Yonko, os caralho a quatro, os cacete, o Garp também já era pra estar, tipo, puto com ele há muito tempo atrás, saca? Não era só porque ele influenciou o Luffy. E fora também que aquele cara que mexe com ele, porra, né? Até parece. Depois ele aparece lá no barco do Barba Branca derrubando todo mundo com o hack do rei. Tipo assim, cara, desculpa, mas assim, não faz sentido. Esse cara nem ia conseguir encostar no Shanks, tá ligado? Não, aí eu, assim, agora voltando à minha indignação, quais foram os 2 pontos que me irritaram mais? Foi o fato da gente, ele já me entregar toda a resolução do que aconteceu no século perdido, era que o Joy Boy provavelmente era um revolucionário, ou pode até ser um pirata, mas ele tinha... Agora você tá teorizando pro lado que você não quer. Não, calma, deixa eu explicar o porquê. O século perdido foi apagado da história, porque existe, tem isso. Tem aquela carta do Joy Boy na Ilha dos Homens Peixes, porque ele foi extremamente importante para ajudar a parte da liberdade dos tritões. Então a gente já sabe que existe um conflito entre a Marinha e o Joy Boy. Isso é uma verdade. Quando houve o despertar da fruta do Luffy, ele despertou o modo Deus e o elefante falou que o Joy Boy voltou, a gente, tipo, caralho, mano, não tem como não falar que o Joy Boy usava Hito no Mi na época do século perdido, velho. E ele, se bobear, agora sim é teoria, se bobear, na verdade, ele é que foi a criação do Deus Nika, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Essa parte do Joy Boy ter a fruta, mano, não tem como não falar que não foi. Mas já para uma coisa que você não concorda muito é que você disse que a fruta do Luffy antes era Gomu Gomu no Mi, só que agora a gente descobriu que é a fruta do Deus, e aí por conta disso não faz sentido, porque se era a fruta do Deus, era pra ele ser o Deus desde o começo. Mas era. E a do Kaido, que é a fruta do peixe. Peixe falou. A fruta do Kaido é a fruta do peixe, mítica estilo peixe koi, que é o peixe que na lenda chinesa lá, ele sobe a cachoeira e vira um dragão. E é por isso que o Kaido é um dragão agora. Por que a fruta do Luffy não pode ser uma coisa parecida? Não, mas o Kaido, desde o momento que ele comeu a fruta, ele é um dragão. Tipo, nunca houve pelo menos não tem nenhum momento do mangá, vai falando que, mano, a primeira vez que ele se transformou, ele virou da merda do macaco. Não tem isso. É que a parada não é que tenha um problema isso acontecer. Você entendeu? Que não tem problema isso acontecer. É só que, ao meu ver, e parece que o do Zartel também, é fraco pra história. Fraco, cara. Não é uma história legal. Eu não li, tá ligado, 100 capítulos dessa porcaria. Vi falado, tipo assim, essa fruta que eu como é que é? Construí durante 100 mangás, agora esquece tudo que eu falei, porque eu não tinha te contado que antes ela era a outra fruta. É fraco. É fraco, é um Deus Ex fraco, sabe? Eu não concordo muito com essa porcaria de... Não, e o que eu falo assim... Outra fruta não, porque não precisava. Não é o que eu tô querendo dizer assim, poderia, assim, não há nenhum problema em existir a Hito no Mi, mas eu acho sacanagem eles descaracterizarem a Gomu Gomu no Mi e falar que eles sabiam de tudo. O que eu acho que, assim, agora, como seria a minha visão de como poderia ficar legal. Aí isso aí fica a critério de vocês se acharem que não. Se ele quisesse resolver toda essa história com a Hito no Mi, pra começar a ter a resolução lá do século perdido e falar do Joy Boy, é que o Luffy encontra essa fruta lá em Wano, já que o Wano, tipo, a cidade, é o país que teoricamente era pra ser isolado, mas todo mundo vai pra aquela merda, pelo visto. Mas assim, whatever, saca? Ao acaso ele encontra aquela merda a fruta lá, porque o pessoal de Wano já sabia, principalmente que o Wano tá envolvido em tudo, e ele come. E aí sim, bota um Deus Ex Machina, porque como ele já tem, por exemplo, o Barba Negra que tem o poder de 2 frutas, no Luffy funcionou. Por quê, velho? Porque, caralho,
isso aí. Aí sim, saca? Tipo, aí fala, ele comeu porque tava precisando de comida pra se recuperar, comeu a fruta que não era pra ser comida e funcionou. Agora ele tem o poder da Gomu Gomu, a Paramécia Gomu Gomu, e a Zoan Hito mítica modelo Nika. Eu não ia conseguir aceitar isso, não. Mas aí também... A partir do momento que ele... porque o Barba Negra ainda não houve justificativa, ainda tem as teorias, e acho bem legal as teorias, por verdade. E, inclusive, a teoria que talvez eles sejam 3 e não um só. Sim, isso aí, tá essa ainda. E aí a gente ainda não tem uma explicação, mas a partir do momento que o mangá coloca, tipo assim, essa pessoa comeu 2 Akuma no Mi e tem o poder de 2 Akuma no Mi. Vai abrir espaço para as próximas lutas, vai ter um monte de gente que comeu 2 Akuma no Mi, mano. E até o momento do anime fala que não rola. Mas é o que eles estão fazendo. Não. É o que eles estão fazendo com Despertar, velho. Tipo, o cara tá tirando um monte de coisa do cu pra explicar. Mas, assim, é o que eu tô falando. Ao meu ver, eu preferia que ele comesse uma outra fruta. Aí sim, o governo fala, caralho, aquela fruta que era do século perdido, que a gente nunca achou, que a gente nunca encontrou. E agora a gente tem que começar a caçar ele, porque ele tá com essa fruta. Porra, é muito melhor do que a gente falar, não, a gente já sabia que a Gomu Gomu no Mi era a fruta mítica, a gente disfarçou na história, mas a gente deixou o Zé Ruela ir usar. Aí agora ele tem um poder e a gente não sabe o que vai fazer. Pra mim, como corrigir esse capítulo? Esse capítulo seria corrigido basicamente tirando toda aquela parte ali que mostra o governo mundial falando que é uma outra fruta, e a gente não tem essa informação nem fudendo. Continua acreditando que é Gomu Gomu no Mi e só fala, não, ele despertou. E aí, se você quiser colocar um detalhe do governo, fala tipo assim, puta que pariu, aquela fruta despertou de novo, aquela desgraça. Pronto. Pode ser também. Não, eu acho que essa correção que você fez aí ficou muito boa. Agora essa correção que você fez aí ficou legal. Ficou bem melhor. Mas o fato, como eu falei, tipo, acho que de fato, acho que o que mais estraga realmente a história é o fato a gente já sabia. Mano, isso foi muito frustrante. Mas aí voltando aqui pra história, eu acho que um outro ponto agora como um crescimento pro personagem, porque o fato lá do Deus Nika foi uma decepção pra mim, isso é particular meu, porque o Luffy, né, era sempre igualado ao Deus Nika, que ele era tipo um símbolo de que liberta o povo, né? O povo que está sendo oprimido por alguma coisa, ele chegava lá e libertava esse povo. E, obviamente, em conjunto, dava para as pessoas ficarem rindo e tudo mais. Mas isso aí, tipo assim, ligava bem ao ser do que o Luffy é. Não precisava, assim, eu achei que eles terem forçado agora, literalmente jogado o Deus Nika em cima do Luffy foi ruim, sabe? Eu gostava da parte quando era só ideológica. Pois é, exatamente. Se ele continuasse apenas com a fruta do Gomu Gomu no Mi, aí fala, tipo assim, meu Deus, ele é igual o Joy Boy. Joy Boy tinha fruta, Joy Boy era conhecido como o Deus Nika, legal. Esse aqui é a reencarnação do Deus Nika. Pode falar até isso, pode falar que é a reencarnação. Tipo, só por ser mitologia, saca? Mas não por mudar o personagem. E aquele negócio lá de agora o poder da fruta faz com que todo mundo em sua volta fique rindo porque é o poder da fruta, e você tira toda a descredibilidade da própria personalidade do Luffy, velho. Não, isso aí é história, porque se você for ver os mangás, absolutamente ninguém tá rindo a não ser o próprio Luffy. Tá todo mundo aterrorizado com o que tá acontecendo. Porque tá aterrorizado com um sorriso na cara, velho. Não é mesmo. Não, é porque tem alguns momentos sim que, por exemplo, todas as crianças que geralmente se envolvem com o Luffy, elas sempre acabam sorrindo no final, sempre tem essa palhaçada toda. Mas cara, eu não sei se o Oda ainda tava nessa mesma pegada. Tipo assim, isso aí eu acho que é válido até o East Blue. Até o East Blue, acho que no final, realmente, todo mundo que passa pelo Luffy tá numa desgraça infernal e aí acaba rindo no final. Beleza, eu acho que até compro, mas assim, agora, acho que a história já era pra ter amadurecido um pouco mais, sabe? E como eu falei, tipo assim, um amadurecimento eu acho que seria interessante pro Luffy, acho que eu comentei isso com o Tilapia. Era, por exemplo, ele ainda tem esse lado muito infantil, saca? De eu vou resolver o negócio na porrada, mas ele nunca mata o vilão e quem acaba de fato, entre aspas, assim, resolvendo no final é a Marinha, né? Porque vai lá e prende o cara. Porém, né, tipo, a gente tem um momento dentro da história, esse foi, tipo assim, o flashback mais merda, velho. Era um flashback que era pra ser importante, mas foi o flashback mais merda também dessa saga. Foi quando ele liberta lá o Lonari. O Lonari é a porra de uma raça mítica que é contada sei lá quantas vezes dentro do mangá, que é um povo que sabe manipular fogo, é um povo histórico, um povo oprimido, e o caralho a 4 aí mostra só o cara aprisionado, o Kaido fugindo da merda da prisão da Marinha e levando o cara. E o cara
ama ele de paixão só por causa disso. Uhum. Puta que pariu. Sério, tipo, a gente perdeu 30 lutas daquela luta idiota do Queen e do King, velho. Que as duas lutas dele, eu vou falar, são muito ridículas. Tipo assim, eu já vi lutas muito melhores, assim, dentro do próprio mangá. E ele podia ter, tipo assim, velho, vou cortar aqui e resumir essa luta e agora eu vou fazer um flashback decente pra esse personagem, porque também é um personagem que pode se tornar extremamente importante. Não, velho, ele cagou pra história. Então, o Luffy, o Luffy fala, velho, cara, tu oprimiu esse povo, tu fez essa desgraça, como é que você pode saber fazer isso, sendo que você mesmo já passou por vários momentos ruins na vida dele, que provavelmente ele foi torturado porque o Kaido, também como já foi explicado, ele não é um humano, ele é um Oni, né? Ele é um demônio. E é um outro motivo para ele ser muito forte, né? Então o Luffy, ele ia chegar na primeira solução dele, uma solução extremamente viável, se ele falasse, vai, pra eu conseguir resolver isso, não basta você ser preso, você tem que morrer. Eu tenho que te matar, que só assim eu vou conseguir libertar esse povo de verdade, porque eu vou ter que libertar o mundo da sua presença. Porque enquanto você fica vivo, você vai fazer alguma merda que vai fazer alguém sofrer. Aí, como ele derrota o Kaido, assim, outra coisa, um outro Deus Ex Machina que eu acho que seria até melhor também. Aí que na vez de, como o Kaido já tem esse hack do Rei Supremo, aí ele despertasse um hack superior, velho. E começasse a aplicar esse hack superior. Sei lá, existisse agora o hack do Deus. Whatever, velho, saca? Mas aí no final acabasse matando o Kaido. Eu falo, velho, sensacional, velho. Eu entendo que você queira isso, porque a gente acompanha muito agora já não. E a gente envelheceu. Não. Eu tô falando disso, tipo, vários outros mangás e animes onde eu vi, tipo, a pessoa fazendo isso. Principalmente numa merda que tá há 22 anos aqui, velho. Há 22 não, 25 anos aqui, velho, tipo, com a gente. Mas é o que eu tô querendo dizer, velho. O Luffy... Cara, o One Piece, no capítulo 1000, não é feito pra uma criança de 12 anos, velho. Esse que é o problema. Mas o One Piece, velho, o Luffy não mata pessoas, mano. Porque o anime mas o problema... Ele mata a pessoa porque você quer que o anime mude pra agradar o que você espera do anime. Não, eu tô falando, essas são as minhas expectativas e não foram cumpridas, obviamente. Mas o negócio é que você querer falar que o universo lúdico do One Piece nunca tratou de algo que não fosse tipo assim, grave, véi, por que não, véi? Entendeu? Por que não? A gente, caralho, viu a Robin lá na saga de Enies Lobby ser espancada. A gente já falou de escravidão, a gente já viu tortura, a gente já viu morte. O Luffy viu essas mortes. Por que não, velho? Porque ele, tipo, sinceramente, ele tá lutando toda essa guerra contra o Kaido, não é porque ele vai falar que ele tá querendo se provar, é porque ele tá querendo salvar o povo. Ele viu toda a merda que o povo tá passando por culpa do Kaido. Ele falou isso. Ele falou, eu preciso libertar esse povo. Por que ele não... Vai, simplesmente... Assim, eu entendo que é o meu desejo, mas faz todo sentido ele chegar lá e virar e falar, velho, não tenho outra solução, entendeu? Vou te falar que eu pessoalmente... Chega em algum momento que... Eu pessoalmente gosto. Eu gosto. Eu não vou mentir pra ninguém, não. Eu gostaria que o Luffy tivesse que matar o Kaido, tivesse que tomar uma decisão séria ali. Que partisse dele, entender que, tipo assim, cara, nem tudo se resolve com essa brincadeira que me trouxe até aqui. Eu tenho que matar esse depois cara. Depois que o Zartel falou, realmente, seria interessante a gente ver o Luffy sujar um pouco as mãos de sangue. Mas eu acho que o Kaido não vai ser esse e nem merece ser esse. Não, o que eu tô querendo dizer, tipo assim, é porque eu entendo quando o pessoal fala, mas esse aqui é a personalidade do Luffy. Mas, cara, são 1000 capítulos. Ele mesmo já mudou desde o início de East Blue pro que ele já é agora. Entendeu? Tipo assim, por isso que eu vejo assim, eu não acho isso uma mudança inválida. E tem aquele, de novo, voltando à teoria do Reddit. A teoria do Reddit fala que quando ele chegar em Laugh Tale, ele não vai rir. Então, tipo assim, aí você vê as construções do porquê cada vez ele vai se tornando mais amargo, do porquê o que tem lá em Laugh Tale faz ele não rir, entendeu? Eu acho que ele continuar sendo o bobão, que é sempre, sem sofrer nenhuma consequência, e ele chegar lá e por um motivo whatever, e dado que já aconteceu agora, provavelmente vai ser muito decepcionante pra mim, né? Eu tô falando agora pra mim. E ele não ri por causa desse motivo decepcionante, eu vou falar, faz, velho, agora. Outro Ex Machina. O apresentador Zartel está dando sua sincera e plena opinião e decepção, tá? Se você discorda ou não, comenta lá no... Se você discorda, você tá certo. Se você discorda... Ou que essa parte eu posso, tipo, só cortar, que o áudio é único mesmo, vai ser maravilhoso. Se você discorda, mande um e-mail pra gente, zartel@cantinhocast.com.br, ou comenta lá no Instagram também, manda uma mensagem pra gente, se o ouvinte aí que discorda. Mas eu só tô querendo dizer, cara, eu não tô fazendo mais hate, agora eu tô só sendo bem sincero da minha decepção, tá? O que tá
tá acontecendo de fato no anime ou não, já whatever pra mim. É só minha expectativa aqui. Ah, mas, pô, é uma expectativa muito frustrada. Até porque eu sempre achei que o tempo que o Oda levou pra construir a história do One Piece. Na verdade, eu falei isso com o Zartel. Eu acho que o tempo que o Oda levou pra escrever essa porcaria acabou se tornando um problema. Porque, tipo assim, eu acho que não tem como ele terminar isso bem. Eu não consigo ver One Piece terminando bem. Eu tinha uma opinião ao contrário, até esses últimos capítulos. Ah, não, mas o que o Thiago tá querendo dizer é porque o One Piece tem tanto tempo e tanta gente teorizando e tanta gente assistindo que cada pessoa teoriza um final e tantas pessoas vão ter tantas expectativas que o final vai desagradar a maioria. Vai, eu tenho certeza. Não, isso sim, eu concordo. Mas o que eu tava querendo E é dizer por isso que não tem como terminar bem, porque vai desagradar quase todo mundo. Eu, quando pensava, tipo assim, não tem como terminar bem. Pra mim, eu vou te falar, das coisas que passavam na minha cabeça quando eu conversava de One Piece, o final de One Piece pra mim era a única coisa que nunca vinha, porque eu tava pensando em outras coisas, como eu falei. Eu tava pensando lá na ilha dos Dragões Celestiais, que, tipo, mano, até hoje foi muito en passant tudo que passou por ela. Eu tava pensando no Século Perdido, que também é outra coisa que foi muito en passant, que tava passando por ela. Não passou falando em francês? Sim. Tava por cima, né? Tava falando muito por cima. Então, eram coisas assim que, como eu falei, esse é o meu lado, que eu faço isso com quase qualquer coisa, que nem eu jogo, quando eu vou jogar RPG lá com a galera, eu chego algumas vezes a ser chato pro mestre, né? O quão Sherlock Holmes eu tento ser pra entender tudo o que tá acontecendo. Mas como é que a gente vai resolver isso? Sei lá, velho, os cabeças aí do grupo que se resolvam, velho. Eu tô prestando atenção em outra coisa, saca? E o One Piece pra mim era isso, eu gostava porque, velho, a lore, assim, eu achava legal, eu, tipo, teorizava sobre isso e sobre aquilo, o chapéu gigante, agora pra mim tanto faz qualquer coisa, porque ficou tão jogado, assim, na minha opinião, velho, sinceramente ficou tão jogado, que agora eu não quero saber mais o que é o final, eu não ligo mais pro que também é o que foi o Século Perdido, a Marinha pra mim agora já, foda-se, velho, porque se eles já sabiam de tudo isso e até agora não fez nada muito do whatever, caguei total. Então, Pois é, o lance da Marinha saber só seria legal se o anime fosse sério. Se o anime fosse sério do tipo assim, a gente sabia. Desculpa, Luffy. Você é só um joguete merda e quem manda no mundo realmente é a gente e no final, tipo assim, moral mesmo, o Luffy é preso e todo mundo termina muito infeliz. Pera. Aí ia ser do caralho. Aí eu falar, tem porra. duas questões aqui. A primeira questão, governo mundial e marinha não são exatamente a mesma coisa. Poderia acontecer de realmente a marinha não saber de nada, o governo tá tentando resolver essas coisas atrás? Isso seria válido, mas, de novo, como a gente não tem absolutamente nada, a essa altura do campeonato parece meio ex-máquina. Eu vou te falar porque, assim, de um certo modo isso é bom e ruim. E isso já foi comprovado no anime. A Marinha, de fato, não sabe tudo o que o pessoal lá dos Dragões Celestiais sabe, o governo mundial sabe. Isso já foi explicado. Mas os cabeças da Marinha têm um conhecimento a parte disso. Tanto é que um dos motivos do Garp não ser almirante é porque ele falou, eu não quero virar pau mandado desse pessoal. Porque enquanto ele tá como só semi-almirante, eu nem lembro, mas vice-almirante, ele ainda consegue ter essa liberdade dele, de ele conseguir fazer a justiça dele, mas não sendo um pau mandado do governo mundial. Tanto é que quem livrava também muitas merdas do Garp era o Sengoku. Você vê que o Garp, ele meio que se apagou na história depois que o Sengoku se aposentou. Porque eu também tenho quase certeza que ele meteria a porrada na Kainu e falava, velho, não, sai daqui, velho, tu não presta mais pra nada. Pode se fuder. E a minha segunda questão, então, é sobre o próprio governo mundial. Eu lembro de um capítulo que eles mostram um trono onde ninguém deve sentar naquele trono. Exatamente. E eles mostram, tipo assim, não, esse aqui são os líderes do governo mundial, aquele ali é o trono, mostrando que, tipo assim, não tem ninguém acima da gente. Mas lá na frente aparece uma sombra de uma pessoa sentando nesse capítulo. Vocês lembram de algo desse tipo? Cara, isso aí lembro. É que eu te falei, existe ainda um mito muito grande sobre os dragões celestiais. Por isso que eu te falei, por isso que eu vivo reclamando naquele ponto lá do Justiça Absoluta, sabe? Que provavelmente vai existir alguém que é vivo da época do Século Perdido. Teorias, tá? Full. Ou não, mas tanto faz. Mas existe algum cabeça que tá lá em cima e manda nessa porra toda. Isso aí dentro do próprio governo mundial, existem coisas que o próprio governo mundial não sabe também. Então, tem ainda a escala da Marinha, a escala do governo mundial e a escala secreta do governo mundial ainda. Sim, mas de qualquer jeito, assim, a gente já sabe também essa dúvida da parte do governo mundial, porque também tem aquele. Quando foi mostrado os dragões celestiais pela primeira vez, sempre vem aqueles retardados, né? Os caras lá com capacete de aquário e só quer viver a vida de luxo deles. Você sabe
que não teria como, né, tipo, isso aí acontecer se realmente não existisse uma cabeça pensante por cima, né, de ter os retardados é só pra fazer meio que show off, né. Total. Isso fora que, cara, não tem como, né? Tem que ter um vilãozão ali no final. E o Oda tá sempre criando essa perspectiva de que, tipo assim, tem sempre uma coisa maior, tem sempre uma coisa maior, tem sempre uma coisa maior. Velho, se chegar ao final da parada e não tiver, também fica um pouco frustrante, sabe? Porque a construção do One Piece é toda essa. É que, tipo assim, tem algo maior. A essa altura do campeonato... Pra mim já é óbvio que, tipo assim, o último vilão que ele vai enfrentar é o Barba Negra. O Shanks. Eu não acho que... tem umas teorias que Shanks é vilão, mas eu acho que Shanks Isso não eu vai falando dela. Mas não, então, assim, eu ainda acho também que é possível o Barba Negra ser o último vilão. Mas, como eu falei, assim, a escalada do que tá acontecendo no One Piece tá ficando nível, tipo, Bleach, sabe? Ele já não tem mais pra onde chegar. Então ele tem que inventar um novo degrau na escala. Porque antes, vamos dizer assim, até ele chegar à guerra, lá, e ele tá batendo no muro, né? No muro que divide a Red Line lá. A gente tinha uma escalada de poder. Uma escada de poder, né? Não uma escalada. Uma escada de poder. E a gente sabia quem estava naquele topo. Independente de como fosse interpretado esse poder nesse início, a gente sabia quem estava naquele topo. Porém, o momento que ele está chegando agora, o que estava naquele topo que foi apresentado pra gente até a guerra, é o que o Luffy está enfrentando agora. Mas, cara, ele, assim, eu não sei se pra vocês, mas pra mim, ele não respondeu nada. Nada do que ele poderia ter apresentado, do que ele poderia ter dado de história pra gente, como eu falei, do século perdido. Porque ele jogou aqui e ali, que nem apareceu o Oden, agora a gente vai explicar a criação das pedras gigantes lá, que eu já esqueci o nome também, os Poneglyphs. E a mulher do Oden veio do século perdido, porque ela tava em busca de alguma coisa. Mas, cara, tu viu que ele pegou, jogou a mulher que veio tipo assim, da situação mais merda, teoricamente, que é contada na história do One Piece, até que foi apagado. E ela literalmente caga pro objetivo dela. Ela se apaixona e caga pro objetivo, né? Cara, tipo... Qual que era o objetivo dela? O objetivo dela era as coisas que estavam acontecendo Eu lá. sempre tive a impressão que o objetivo dela era só sobreviver mesmo, por isso que ela ia pra frente. Não. No entanto, tem uma hora lá que o próprio Oden, ele fala pra ela, se você, né, quando ele tá lá sobre as ordens do Orochi... Você precisa dar o time skip e vai pra onde você precisa ir, né? Ele fala, se você quiser ir embora, porque aqui já não tem mais nada, aqui eu só sou um imbecil que tá sobre as ordens do cara. Acho que ela nem sabia também. Mas aí ele falou, se você quiser ir completar a tua missão, tipo assim, vai lá, velho. Porque aqui isso é o que tem pra hoje, é isso aí. É o que eu tava fazendo ontem. E vai ser assim até o final. Isso me lembrou... outra coisa aí também que me emputeceu nesse arco de Wano, velho, foi esse porra desse Orochi, velho. Merda. Aí ainda veio um brother nosso falar, caralho, tu viu que pesado lá naquele capítulo, o bicho morrendo queimado. Eu falei, mano, você entendeu que ele ter chegado até ali, velho, já foi desnecessário? Ele não tem razão nenhuma pra estar ali até agora, mano. Já era pro Kaido ter matado ele e, tipo assim, pronto, morreu mesmo. Foda-se que ele tem uma fruta da Hydra. Fala, foda-se, Kaido. Cortou tudo. Falando nisso, agora que você falou muito bem, já era pro Kaido ter matado esse cara. Tem um ponto em Wano que, tipo assim, me vendeu o Wano de verdade, foi quando eles vão matar na verdade, não vão matar, né? Eles vão tentar executar o Oden e o Kaido fala pra ele, o Kaido olha no olho dele e fala pra ele, tipo assim, cara, desculpa pela nossa luta ter sido interrompida daquele jeito, mas relaxa, eu já matei aquela velha. Tipo assim, do nada você vê que, tipo assim, caralho, o cara sentiu mesmo. Ele sabe que ele não resolveu a treta de se o Oden é mais forte do que ele. Ele não sabe se ele morreria numa luta de verdade com o Oden. E isso é consequência. E ele tava, teoricamente, vamos lá, eles tentaram fazer isso agora. Com o Luffy também. A derrota do Luffy não foi porque o Luffy, tipo assim, perdeu realmente em poder. Foi porque um cara da Chip Zero lá, um merda qualquer, veio e matou. Tipo assim, prendeu ele, né? Pra ele receber o golpe do Kaido, velho. E ele falou a mesma coisa, velho. Você já sabe a consequência, né? E só que, velho, foi, tipo, jogado. O cara não morreu, o Kaido não matou ele, o Luffy ressuscitou lá e whatever, velho. Foi, saca? Pera. O cara da Chip Zero não morreu? Não. Ué, mostrou o corpo dele? O Kaido acho que só bateu nele, ele tipo afundou no negócio.
estranho. Ah, mano, esse cara não... Assim, eu sei que ele morre. Esse cara da Cipinera, eu sei que ele morre. Ele morre? O Odo eles falam, na verdade, que... falou que ele morre uma morte horrorosa. Mas isso quer dizer que ele morreu agora e ele ainda vai morrer essa morte horrorosa? Pô, brother. a morte dele pra mim não foi horrorosa, ele só foi afundado na terra, velho. Eu não vi o cara, tipo, sendo escalpelado, velho. E o cara parece que aceitou, velho. Tipo assim, ó, eu atrapalhei você, Kaido. Foi mal, agora me mata aí. E aí o cara aceitou e ficou pelado. Não, ele aceitou desde o início, né? Quando ele recebeu a ordem, isso foi uma verdade. Mas, velho, tipo assim, ficou... Não, e pra você ver o quão ruim tá. Você tá numa batalha nível Titã, chegou um cara que tava apanhando pro Drake. O Drake é aquele que, tipo assim, se caga nas calças, só de tá do lado do Kaido. E ele fala, não, beleza, vou lá e vou fazer. Aí ele consegue parar o Luffy, velho. Não faz o menor sentido. Tipo assim, agora que eu lembrei disso, velho, ficou pior ainda. Não, pode ter pego de surpresa, não entendi muito. Não, ele teve que usar o Tensei, sei lá, o treco lá que parece que o que parece o hack de armamento. É o TK. Pois é, mas... TK. Ele teve surpresa, pegou por trás de Creu. Ele travou o Luffy não conseguia se mexer. Sim, chegou por trás e Creu no Luffy, o Luffy foi pego de surpresa e falou, agora, tomei no cu. O Luffy... cara, a essa altura do campeonato... A essa altura do campeonato, o Luffy que já conseguia ver no futuro. É, velho, eu falei, foi fraco. Você tá vendo? Nunca aceitei essa história de ver no futuro, mas pra mim é nada a ver. Mas eu já falei pra você, não tem como o One Piece chegar nesse ponto da história sem continuar com a palhaçada que ele fez, que é, desde o começo do primeiro episódio, sempre tem uma coisa mais forte, sempre tem uma coisa a mais. Você tá entendendo? O Oda se prendeu nessa porra. O final vai ser o Barba Negra, beleza. Só que vocês estão falando de alguém secreto dentro do governo que talvez seja o final. Se não for, não faz sentido. Se não for, o Luffy vai... Mano, se não for, o que vai acontecer? O Luffy vai jantar o Barba Negra na porrada. É só isso que vai acontecer. Porque a escala de poder é essa agora. O Luffy acabou de enfiar a porrada no Kaido. E se o Barba Negra despertar? Mas aí você tá entrando na minha teoria de novo. Então... Mas é isso que eu tô falando, velho. Tipo assim, o Luffy acabou de despertar. É a escala de poder que ele alcançou. Alguém vai ter que chegar na mesma escala de poder no mínimo. Cara, mas aí, do jeito que é, assim, sendo bem sincero, eu sei que tem um poder do protagonismo que vai fazer ele ganhar. Mas, cara, o cara, assim, vai ser outra justificativa. Merda. O pior de tudo é que isso que tá chato agora. Porque, tipo assim, a gente já sabe que o Luffy já perdeu várias vezes e ele nunca vai morrer. Então, tipo assim, mesmo ele morrendo, ele estando morrendo agora, a gente sabe que ele não vai morrer porque ele é protagonista. E ele sabe que a gente vai enfrentar ainda o Barba Negra. Então, tipo assim, qualquer outra luta agora, ou ele ganha, ou ele perde, quase morre, mas volta. Então, por isso que eu te falei, porque até a gente chegar na Grande Guerra, a gente existia um topo daquela escada. A gente chegava e falava, aquele é o topo. Eu não tô falando de escala de poder, eu tô falando mais, tipo assim, resultado de luta. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer, porque quando a gente tinha esse topo, a gente tinha quem tava lá em cima, a gente falava, qualquer luta que acontecer aqui pra baixo, mesmo que o Luffy chegue quase a ser morto ou ser derrotado, existe ainda um patamar onde ele possa alcançar. Porque, vamos falar assim, usando o poder do protagonismo, a história, como acontece em qualquer shonen, a gente sabe que ainda tem um poder que tá acima dele. Então, tipo assim, ele pode perder aqui, ele vai treinar, vai retornar e depois vai voltar pra lá, entendeu? Mas porque essa parte de treinar e retornar, pra mim, ia ser muito massa. Por exemplo, ele perde pro Kaido, ele treina. A primeira vez que ele perdeu, foi pra prisão. Ele aprendeu o hack lá, fodão com o velho. Beleza. A segunda vez que ele perdeu pro Kaido, ele só perdeu. A segunda vez ele perdeu porque por causa da CP0. Mas aí ele não treinou mais, ele só voltou. Ele tipo assim, agora eu voltei mais forte. O que eu tô querendo dizer assim é porque... O que eu tô querendo falar assim, quando você estabelece tipo um poder máximo dentro da história, que no caso, vamos lá, tipo, tinha alguém dentro da marinha, a gente, whatever, que ainda ia ser apresentado, e tinha os Yonkous. A gente sabia que, assim, ninguém bate de frente com eles. Até a marinha tem um certo problema de bater de frente com eles, porque, tipo, é muito poder concentrado, vamos falar assim, desse jeito. Então, qualquer luta que eu tenho abaixo desse nível, independente do sofrimento que a gente tenha, dentro da história, eu tô falando com um enredo de história, dentro do que a gente tem dentro da história, a gente sabe que ele ainda vai subverter essa situação, e ele ainda vai chegar naquela situação lá do poder máximo, porque ele tem que enfrentar aquele pessoal lá pra cumprir a história. Isso é tipo uma narrativa normal de qualquer herói, saca? A história do... Como é que fala? Aquele dos 11 passos lá da... Herói de 100 faces. É 1000 faces. É o herói de 1000 faces. Então, tipo assim, a gente sabe que... vamos lá, assim... Porque ele, assim, a gente entende que ele tem um protagonismo, mas a gente sabe onde ele tá querendo alcançar. E ele, teoricamente, seria, entre aspas, assim, poderia ser o final. Mas você entendeu que ele mal saiu desse problema todo, onde ele ainda, teoricamente, era um piratazinho, entre aspas, qualquer, na guerra. Beleza, ele treinou e tudo mais, mas aí eles jogaram o topo da escada agora, e ainda tem, tipo, coisa pra caralho pra ser resolvida. Então, tipo, tudo que vai vir daqui pra frente é literalmente um Deus Ex Machina, porque o que, teoricamente, era pra estar
tá no final da história, ele tá jogando agora. Não, você já entende que exatamente ele ganhando do Kaido agora, que era o topo da cadeia anteriormente. Isso. Agora ele vira o topo. Agora a história anda, porque, tipo, não vai ter muita luta, a não ser que a história ande. Aí que tá, velho, porque, tipo, antigamente ele tinha um desenvolvimento de história, mas o que eu tô querendo, de novo, como uma justificativa narrativa, antigamente ele tinha uma história. Mas olha só, o problema do One Piece é que a história e as lutas nem sempre se cruzam, quase nunca, pra verdade. As lutas, ele vai lutando, tipo assim, ele não tinha motivo pra lutar contra o Shichibukai. Tava lá, ele lutou. Ele não tinha motivo pra lutar contra Big Mom. Não, tinha sim, por causa do Sanji, mas enfim. Não era só do Sanji, não, foi porque ele declarou guerra contra ela na Ilha dos Homens Peixe. Literalmente foi só por causa do Sanji. Ele tava pouco se fudendo. Se pá, ele ia até esquecido. Não, assim... tipo assim, mas isso... Não, mas é isso que eu tô querendo dizer, velho, porque, tipo assim... Primeiro, vai ter que terminar essas lutas pra poder avançar a parte da história, porque o que vai seguir a história é a Robin, mano. A Robin que vai seguir com a história. Porque não, eu sei, mas o que eu tô querendo falar, assim, no quesito de luta agora também, porque, como você falou, o Shichibukai, ele chegou lá em Alabasta e a gente descobriu que tinha um tipo de Shichibukai, mas desde Alabasta a gente já sabia que existia os Yonkou, já sabia que existia Almirante, já sabia que existia o caralho que for. Tanto é que quando... Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que as lutas do Luffy não são pra andar a história. A história anda e acontece a luta. Depois acontece a luta, a história anda. Mas você entende que como isso é fraco, é isso que eu tô falando, de narrativa. Isso é fraco. É isso que eu tô querendo dizer, porque, tipo, ele chegava que nem agora, como eu falei, existia lá o Yonkou, o patamar top do caralho, que já é apresentado, porra, desde o início lá da história, velho. Aí agora ele consegue derrotar ele, independente do que for ser justificado. Tudo que aparecer pela frente é uma justificativa ruim do andamento da história, entendeu? Porque, vamos lá, o que vai resolver a história é o Robin, mas não deixa de ser um shonen. A gente tá passando... O que você quer saber não é da história do mundo? Também, mas o problema é que a gente passa 200 capítulos de Wano... É o que eu tô querendo dizer. A luta de Wano vai tá contando pouco da história do mundo. O problema, velho, de narrativa de história, velho, dessa, é porque, que nem, velho, a gente chega lá, a gente tem que resumir. Mas o problema é que ele acaba sempre voltando pra porra de uma batalha. E uma batalha que não tá levando a lugar nenhum. Agora ele terminou, pode falar. Foi exatamente o que eu acabei de falar. As batalhas dele não são pra levar a lugar nenhum. A história anda, independente das batalhas. As batalhas não, a história andava antes. Não. Como não, velho? Tipo, os Shichibukais sendo destituídos do governo lá da marinha por culpa do Luffy, velho. As batalhas dele levaram a algum lugar, velho. Ele libertou do povos, você criando um mito, velho. Tinha justificativa, mas a gente tinha justificativa de que ele passava por todo esse perrengue, porque ele ainda ia passar por um perrengue maior. Pra ele chegar no One Piece, ele tinha que enfrentar algo maior, porque já estava apresentado. Agora, tudo que tá escrito, quer dizer, que vai ser apresentado agora, não foi, tipo, não tem mais mitologia, porque toda a mitologia tá aparecendo agora em um ano, então tudo que vier depois é meio que foda-se, velho. Pelo contrário, agora que tá caminhando pro final, velho. Eu acho que é estranho. Agora que ele derrotou o antigo topo da cadeia militar, da cadeia alimentar, a gente sabe que não é o último boss, o último chefão dele, porque a gente já sabe há muito tempo atrás que vai ser o Barba Negra. Ele nem chegou a bater de frente ainda com os almirantes da marinha. A gente sabe muito bem quem são os próximos que ele vai enfrentar, e agora a história vai ter que andar pra chegar nisso. E nós estamos encaminhando pro final. Não, mas isso não justifica de ser um final ruim. Vou retornar de novo ao anime que eu sempre saio batendo. Kaguya, velho. Mas que final ruim, velho? Não teve final, como é que você tá falando de final ruim já? Porque vai ser ruim, é isso que eu tô falando. Porque a partir do momento que nem, ó, a guerra lá do Naruto. A guerra do Naruto, a gente teve todo aquele trama e foi o Madara planejando. O Madara já ter retornado, já foi um Deus Ex Machina, mas, velho, ele falou que o cara tava manipulando tudo e tudo mais. E aí a gente leva, assim, pra um whatever grande. Era ruim, mas seria uma justificativa se terminasse no Madara. Aí do nada, brota Kaguya e fala que ela que tava manipulando os dois clãs e tudo que é. É isso que tá se caminhando One Piece, velho. A gente, tipo assim, tinha um negócio que poderia falar o que foi. Mano, a Big Mom caindo lá e chorando porque o Roger nem sequer contou o que era o One Piece. Olha que coisa ridícula. É o que eu tô querendo dizer, velho. É o que eu tô querendo dizer. Pra se comparar com o Naruto agora, esse One Piece, o que deveria acontecer é de repente aparecer a Marinha lá em uma. E aí ele enfrenta a Marinha logo depois de derrotar o Kaido. Mas ele não vai? De Wano, depois de enfrentar a Marinha, logo depois, ele vai lá e enfrenta o Barba Negra. E aí ficaria igual o Naruto. Só que aí... não, porque exatamente vai ter que dar um desenvolvimento pra gente da história nos próximos capítulos, porque vai ter o tempo pra respirar, não vai acontecer uma coisa seguida da outra. Não, mas aí que tá, o problema é que esse desenvolvimento de história, que me leva a entender, principalmente agora com o poder do foda-se que ele ganhou, é que vai surgir uma Kaguya. Vai chegar lá no Barba Negra, que nem as teorias lá, ele não é 1, ele é 3, mas o 3 dele lá, velho, era os
sei lá, velho, o Satã. Subiu o Satã na Terra e pronto. Eu que tava planejando desde o início, porque eu tava possuindo o Barba Negra, botando as intenções lá, o Nian Relatotep tava falando na cabeça dele que agora vai nascer o Cthulhu. É isso, velho. Entendeu? Eu até preferia, pra falar a verdade. Mas é isso que tá acontecendo. Tipo, a gente vai chegar pra um momento onde o elo, que era pra fechar a história, tá virando uma espiral de merda. Isso fora que o Barba Negra provavelmente tem alguma coisa geneticamente modificada ali nele, né? Porque já deixou claro nas capas lá que ele não dorme. Não, na verdade no anime também falou, acho que Sim. como é que é o nome do palhaço? Ele mostra ele criança, ele não dorme. É, o Bug fala pro Shanks quando eles eram crianças, eles veem o Barba Negra. Ele fala, sabia que esse cara não dorme? Mó estranho, né, irmão? E aí ele fala, você vê pela estrutura do corpo dele que ele não é um ser humano normal. Uhum. Então tem alguém por trás do Barba Negra. Então, tipo, cara, assim, sendo bem sincero, porque, como eu falei, assim, eu entendo o seu ponto, de que ele vai enfrentar o Kaido e agora a gente vai ter o desenvolvimento da história porque a gente precisa respirar um pouco. Mas é que o que eu tô querendo dizer, eu acho que teria um desenvolvimento melhor se o Kaido não tivesse agora, entendeu? Ou que ele tivesse matado o Kaido. Pra mim, só quer dizer, se ele tá enfrentando o Kaido agora, só quer dizer que o One Piece tá indo pra reta final. Não, eu entendi que tá indo pra reta final, só que o problema é que como eu citei, né, o Naruto, o problema é que a gente chegou nesse pico de poder que é apresentado há séculos, que nem o próprio Madara. O Madara era falado antes mesmo do Shippuden, né, então, tipo, foi ruim o desenvolvimento? Foi ruim o desenvolvimento, mas chegou o vilão final, foi o Madara? Whatever, porque ele tá lá, foi apresentado. Agora, o que for apresentado agora pra gente, como justificativo, o que vai estar acima do Barba Negra, não foi apresentado. Independente de quem vir e falar, não, o Oda sabia desde o início. Mano, não foi apresentado desde o East Blue. Não tem aquele negócio. Vai vir eu tô falando que tem alguma coisa por trás do Barba Negra. Eu tô falando que ele é o último. Cara, esse que é a preocupação. O problema é que dá a entender que não é. Uai, eu acabei de falar duas coisas aqui que deu a entender que não é, cara. Tem alguém por trás do cara. Eu vou fazer o quê? É o outro que escreveu a porra da história. Eu não fiz nada, não. Tava aqui na minha, quietinho. Ainda pode aparecer outra justificativa do porquê ele não dorme. Pode ser porque ele é uma raça especial. Deve ser exatamente por cada condição especial dele de 13. Mais uma que ele não explicou antes, né? Tipo assim, é uma teoria que você tá falando e eu tô rebatendo com uma outra teoria. Não, sim, então, mas é que a gente tá falando que é tudo que não foi explicado. Porque quando a gente pauta, assim, entre aspas, uma teoria... Então, vocês não podem reclamar de algo que não foi explicado ainda, porque não foi explicado. Claro que eu posso. São 100 capítulos, porra. Ué. São 1000 capítulos. 1000 capítulos, cara. Pelo amor de Deus. Vocês estão reclamando do futuro que não aconteceu baseado em algo que vocês não sabem. Não, eu tô reclamando de 1000 capítulos ainda não ter sido explicado tudo. Ainda nessa altura do campeonato, ele vir com mas eu não tinha dito que... É tipo assim, brother... É tipo o Eragon. Então, foda-se. O Eragon era um livro, todo mundo esperava ter 3 livros, quando chegou no terceiro, falou, não acabou ainda, vai ser uma quadrilogia. Não sei se você devia estar dando esse exemplo, não. Eu não conheço tanta gente assim que gostou do quarto capítulo do Eragon, não. Na verdade... O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, as pessoas esperavam que acabasse no terceiro. Você tá esperando falando, tipo assim, tem 1000 capítulos e não acabou ainda. Já era pra ter acabado. Não, tem 1000 capítulos... Não acabou a história ainda. Não. Tem 1000 capítulos e a essa altura do campeonato, a gente tá aprendendo coisas... Tipo assim, velho, você tinha que ter botado isso no começo. Desculpa, você tinha que ter botado isso no começo. Chegar a essa altura do campeonato e falar, a fruta não era verdadeira porque agora a gente também muda o nome das frutas. É você virar pra mim e falar que a Robin é uma deusa, tá ligado? Eu ainda acho que ela pode ser. Então, é isso. Ela é uma deusa. Na verdade, ela é a deusa Ela é a deusa noiva do Deus Sol. E a gente sabia disso, né? Tava tudo planejado. A personagem tá escrita desde o primeiro momento que eu escrevi o nome dela. E aí, por isso, sei lá, Barba Negra... Eu não sei. Tá entendendo que eu não sei? Tá entendendo que virou um foda-se? Já parou pra pensar que, tipo assim, a fruta da Robin é uma fruta de flor e ela invoca parte do corpo? A parada é essa. A parada não é das pétalas? Não era isso? E agora só falar um outro negócio aqui, Renan, Lotoshi também, que o porquê isso acabou sendo decepcionante. É exatamente o fato de, assim, antigamente, por mais que fosse chato, mas era o que acalorava o nerdola dentro da gente. Assim... Mano, o cara botou o capítulo, a gente ligava com alguma coisa que tava no passado. E eu gostava, assim,
por mais que fosse uma teoria ruim, fosse uma teoria boa, fosse acontecer, mas é a discussão e a gente fica lá conversando. Você percebeu que, tipo assim, a gente tá aqui há um tempão, mas em nenhum momento a gente se exaltou, que nem quando a gente tava falando dos outros episódios. A gente tá, tipo, decepcionado, velho. Porque a partir depois que eu terminar de gravar esse programa, vocês não vão me ver mais, nunca mais teorizando porra nenhuma, porque eu não quero. Vocês vão me ver teorizando, sei lá, velho, de... Caralho, qual um anime aí que tá... My Dress Up? De My Dress Up, mas só vai ficar com o Gojo no final. Que vai ter a guria que aparece no início do episódio lá, na verdade ela vai voltar e ela na verdade amava o Gojo e vai começar a brigar com a menina lá, cosplay, aí, velho, eu prefiro agora teorizar isso do que, tipo, mano, One Piece. Aí eu vou ver vocês falando no grupo, aí eu falo, beleza, foda-se, não vou ler isso. Aí eu vou sempre botar alguma pauta que é pra gente mudar o assunto, que nem eu fiz essa semana inteira. Você tava falando de One Piece e eu tava falando, vocês viram o tapa do Will Smith? One Piece de novo, olha, meu Deus, vocês viram o que tá acontecendo na Ucrânia? E eu tô fazendo, velho, porque eu não quero falar mais dessa merda. É isso que aconteceu, infelizmente. Simplesmente não vale a pena, né? Não vale mais a pena nem eu teorizar, entendeu? Tipo, porque, o que vai acontecer? Tanto faz, velho. Tanto faz porque eu não tenho mais expectativa, velho, nada. Mas a história ainda vai te contar. Caguei, velho. Não tô nem aí. Não tem como eu falar sobre a sua expectativa. Se a sua expectativa morreu, eu faço. Mano, mas, eu vou falar a verdade. Nem os maiores amantes do Oda, nem todo mundo engoliu porra não, cara. A galera realmente rechaçou, assim, ficou nos 50-50. A gente conhece o que defende o Oda pra caralho, né, velho? Pra ele... Porra, não, chega a ser chato, velho. O Lone, mano. O Lone, ele acha que tudo que o Oda faz é justificável e, tipo assim, ele consegue achar uma desculpa pra tudo que a gente acha de errado. Não, a gente aceita desculpa. A gente não aceita desculpa porque não tem nada a ver. Mas ele acha. Não, o que eu acho engraçado é que ele chega lá, não, mas é porque eu tô falando com os nerdola da alta cúpula do One Piece do Brasil e eles falaram que é isso aqui, então tem que ser. Aí eu... porra. Caralho, velho. Eles têm um grupo bolsonarista, só que o Bolsonaro deles é o Oda, mano. Cara, uma parada que o Oda ele podia de verdade chegar e falar isso é que, tipo assim, cara, tem uma galera que é fã do Oda, assim, meio doente, sabe? O Oda podia chegar pra galera e falar, galera, calma lá, baixa um pouco a bola aí, eu não sou ninguém. E essa história também nem é tudo isso. Se vocês continuar com essa porra aí, eu vou meio que parar com essa porra e continuar fazendo Esse que é o problema, velho. Esse que é o problema, porque, tipo... Tem até o Goda, God. O Goda. Mano, mas esse que é o problema, porque os fãs começam a teorizar e, tipo, tem até aquele Twitter, né, tipo, o cara falando assim, agora eu inventei toda a solução pra resolver esse arco aqui. Aí chegou o editor pro Oda. Mas você entendeu que isso aqui tá tudo cagado e, tipo, não tem como explicar isso aqui agora? Aí o Oda para e pensa, puta, verdade, não, agora a gente vai ter mais 3 semanas de capítulos com flashback pra eu poder explicar essa porra aqui. Só que tá lá os fãs. Não, desde 2002 tá lá explicado toda a teoria. Mano, não, né, velho? Cara, eu acho que eu expliquei, eu acho que eu falei isso lá no grupo. Mano, existe consequência, ninguém consegue planejar toda a vida. Existe, tipo, empecilhos, velho. Existe tipo, coisas que interrompem o seu negócio. Existe coisa que você esquece, velho. É normal. Então, tipo, o cara criar o Deus Ex Machina, aconteceu, velho. Mas eu não gostei. E eu, tipo assim, eu parei de discutir ferrenhamente com as pessoas. Porque, não, mas é porque é ruim, agora você tem que odiar a obra. Não, velho, quem continua gostando, vai, velho. Eu só não quero que fique jogando na minha cara que não, isso aqui é justificável. Pra mim, não é. É simples. Sobre os famosos foreshadowing do Oda, eu acredito que um bocado deles é verdade. É do tipo assim, não do tipo assim, meu Deus, ele pensou há 8 anos atrás, vou colocar isso daqui porque daqui a 800 capítulos eu vou lembrar disso aqui de novo. Não, eu acho que é basicamente tipo, ele pensa, mano, eu tenho uma ideia massa pro futuro, mano. Vou jogar isso aqui, se der certo eu uso, se não der certo tá lá. Total. E aí tipo assim, tem 1 milhão de capítulos com um monte de coisa que ele jogou assim, que ele não sabe se ele usa ou não, ou quando vai usar ou não. Pra mim, isso é o foreshadowing do Oda. E é por quê? Só que as pessoas acham tipo assim, ele planejou tudo, tava tudo bem pensado, porque o capítulo de número 51 significa em japonês isso, e aí quando você coloca isso pra kanji, e aí você muda depois no Google Tradutor pra 3 línguas diferentes, aí aparece o capítulo 854, e aí bateu lá. É isso, Oda gênio. Cara, se você quer saber, eu acho que o Oda, ele escreve muito até pra ele mesmo. Eu acho que ele tá escrevendo One Piece pra ele, cara, porque... Não, mas ele já falou isso. Ele já falou? Cara, ele já falou basicamente que ele sempre quis ter um personagem com liberdade criativa e
pra ele poder fazer o que ele imaginar. E agora que ele tem a liberdade criativa dele, de todo mundo adora ele tem uma série de sucesso, já fez o dinheiro e tá pouco se fudendo, ele vai fazer o que ele quiser, velho. Foda-se. Pior que a única coisa que me passa na cabeça, velho, é que eu acho que ele deve ter jogado Cuphead nessa semana, velho, que ele escreveu esse capítulo, velho. Só pode, velho, porque bateu a nostalgia, velho, dos anos 60, velho, e falou, mano, agora vai, agora sim. É mesmo, né? Já estamos com quanto tempo de gravação? Sei lá, velho. Enfim, nós nem falamos ainda da arte desse capítulo. Desses Nossa, dois não. capítulos. Ai, Mas, então caralho. puxa aí, Otoshi. Ai, velho, como eu posso começar, mano? Tá, no capítulo 1044, a gente começa já com umas coisas. O Ruffy desperta, né? Aí ele volta, já começa uma coisa meio esquisita lá, o olho dele começa a saltar. E aí, tipo assim, ele estica lá o chão. Você pensa, beleza, esse é o poder do despertar dele. Exagera um pouquinho? Talvez. Mas é o poder do despertar. A gente já esperava que a Gomu Gomu no Mu despertada pudesse tornar as coisas Transformar de tudo em borracha. borracha. Beleza, aceito. Aí no outro capítulo, vocês que já viram Yu-Gi-Oh! é Toon World, mano. Toon World total. Porque, mano, a palhaçada vira proposital mesmo. O Oda, ele quis fazer isso com a gente. No 44, eu já fiquei muito puto já fiquei, puta que pariu. Não, tá exagerado, não sei o quê. No 46 eu já tava aceitando. A cara do Kaido, né? Ele girando ele que nem um... Vou brincar. Não, eu não sei se você viu, mas ele pula corda com o Kaido. Ele pula corda, cara? Ele literalmente pega a cabeça do Kaido, pega o rabo e pula corda com o Kaido. Não tem um meme disso no Instagram? Não tem um Reels muito maluco que mostra a galera dançando, que mostra a Boa dançando e o Sengoku e o Garp de ternos? E tem uma hora que o Sanji pega o... Como é que é o nome? O baixinho lá, o filho do Oden? Não, pera. Quem? O filho do Oden é o Momonosuke. Ele pega o Momonosuke como dragão e o Sanji fica pulando ele como corda. Eu não acredito, eles fizeram isso mesmo. Eu vou mandar essa porra. O Ruffy fez isso, mano, com o Kaido. E aí o Kaido ficou puto, deu uma baforada no Ruffy e o Ruffy ficou preto. E aí ele ficou preto, tava caindo no oceano de novo. E aí ele voltou pro Kaido correndo no ar. Eita, pô. As perninhas dele giraram. Igual, tipo assim, igual o Papa Léguas. E ele correu no ar de volta. Aí você pensa, tipo assim, mano, completamente Toon World, mano. O pessoal do outro grupo lá fica falando, tipo assim, virou Pica-Pau, virou Tom e Jerry. Por quê? Velho, é isso que eu falei. Eu tenho certeza que a inspiração dele é dessa. Que nem ele falou, a liberdade criativa. Ele jogou Cuphead essa semana, curtiu pra caralho e falou, velho, tem que fazer. No passado eu tava muito puto no 44, eu tava muito desistente. Nesse aí eu aceitei, tipo assim, tá bom, é Toon World mesmo, ele já falou que vai ser Toon World. E agora eu tô, na verdade, animado pra ver isso no anime. Nossa, pra ver o quão ridículo vai ser, porque eu preciso. Porque eu conheço muitos amigos que só acompanham pelo anime. E eu quero muito ver a reação deles. Eu acho que no anime vai até ficar legal, porque... Exatamente! Eu fico pensando, mano, deve ficar no mínimo legal e ao mesmo tempo eu quero ver a reação dos meus amigos achando absurdo. É, que pra gente já passou a decepção, né? Porque a decepção maior, acho que mesmo, foi o capítulo 1044. Eu depois lá, velho, eu acho que, independente de quem gosta ou quem não gosta, acho que e continuou lendo, né? Falou, velho, foda-se. É isso e eu tenho que aceitar, né? Ele já escreveu, já publicou, velho. O que eu vou fazer? Vou lá matar. Acho que a única coisa que pode acontecer, velho, é aqueles ataques radicais, alguém viajar pro Japão e matar o cara, velho. Isso Cara, pode acontecer. Pior que eu... Ainda nem falei do final, mano. No final do mas capítulo, ele atravessa o braço do Luffy, atravessa o rosto do Kaido, mano. Poxa. Ele acontece. Dessa aí eu não sabia, não. Velho, é porque eu não te mostrei o capítulo, mas foi por aí, não, velho. Esquece. Pois é, mas uma coisa que eu queria muito fazer, eu acho que o mundo tava precisando disso, era a gente entrevistar o Oda. Pra gente virar pro Oda e falar do tipo assim, cara, a gente quer entrevistar você e tudo mais. Pô, vocês são fãs do One Piece? Somos. Pô, não, assim, eu sou. Meu irmão, eu tenho até uma estátua do Barba Negra que eu vivo mostrando pro Zanatel. De um... Caralho, como é que ele é da onde? Não é um indiano, cacete. Esqueci. É um cara lá, um cara oriental lá, que faz muita arte em madeira. E ele tem uma estátua do Barba Negra, Barba Branca maravilhosa, tipo assim, $1.500. Eu vou te mandar depois. Mano, eu pagaria fácil. Maravilhosa. Fácil. Eu sou muito fã de One Piece. Só que, tipo assim, eu chegaria no Oda e falaria, Oda, uma merda. Episódio... O que você quer que eu te diga? O que eu achei do capítulo? Uma merda, mas assim, não quero matar você, não te odeio, não vou tacar fogo
no meu número 1 do One Piece, mas assim, eu achei uma merda. Mas o resto é muito bom. Mas o que eu tô, tipo assim, não, essa parte de expectativa, de gosto e tudo mais, eu acho meio whatever, porque tem certas coisas que a gente ainda continua gostando. Um exemplo, acho que um desenho, não é tão longo, sim, mas foi um exemplo de decepção igual pra mim, foi a Hora de Aventura. Eu criava ativas, criava teorias, e o Lich, e vai ter esse mundo, e vai acontecer isso, e ele dava aquela pitadinha, saca, de, isso aqui que aconteceu com a humanidade, isso aqui. Aí no final, velho, se tornou, tipo, caguei. É aquele famoso, tipo assim, você vê 3 episódios e fala, olha só, tem muita coisa no background aqui, ó. Isso aqui não é só um desenho de criança, não. Olha só o que eles estão falando, olha só as piadas que eles fazem. Aí acaba, pô, era só um desenho de criança. Velho, e o One Piece, tipo assim, que nem eu falei, velho. Cara, em 1000 capítulos, como eu falei assim, por que eu não me decepcionaria se ele matasse o Kaido agora? Tipo, fosse um momento sério dele. Porque em 1000 capítulos a gente já viu muita coisa séria dentro do desenho. Já viu muito assunto atual sendo relatado dentro do desenho. Então, eu chegar no momento de ter... Não entra o Kaido morrer nesse capítulo, ou nessas... Não entra o Kaido morrer, por falar a verdade. Cara, pra mim entra. Pra mim ele tinha que matar o Kaido. O Kaido ele pode morrer, mas não é o Luffy que vai matar ele. Não, ele tá. Pode ser um vingador, pode ser o cara bonzinho pra caralho, ele pode matar realmente um vilão foda pra caralho. O Kaido não é esse vilão foda. Não, eu sei, tá, tipo, vamos falar assim, por isso que eu falo que eu me decepciono dessas lutas estarem acontecendo agora, porque, tipo, o Kaido era pra ser, tipo, um ponto dessas lutas finais, saca? E pra mim, eu ainda, agora, com a quantidade de informação que tá sendo introduzida que não era pra estar sendo, a informação, tipo assim, vamos dizer assim, a informação que não era pra estar sendo introduzida agora, entendeu? Tipo, tinha outras coisas que eles poderiam ter contado. Mas... 1 milhão depois. Mas whatever, já foi, caguei. E juntou com esse tumor de completo, essa galhofada que tá tendo, eu vi, pra quê? Pra que eu vi lá ele falando sobre escravidão? Pra que eu vi lá ele, tipo, ele tendo que... um povo passando fome? Pra que eu vi uma mulher sendo, tipo, agredida por ideologia? Nada, velho, pra nada. O cara ser crucificado lá, né? Exato, velho. Tipo, eu peguei todos esses assuntos sérios que eu, tipo, já vi no One Piece e, velho, não tenho mais nada. Eu vou procurar alguma outra obra que retrate e me dá esse gostinho de eu estar vendo algo lúdico, mas que tá me mostrando uma realidade. O que eu quero dizer assim da realidade é o assunto sério, tá? Eu não tô falando de, meu Deus, o One Piece, óbvio, nunca é real. Isso eu já sei, caralho. Mas é a crítica que eu tinha feito também, tipo, o Ruffy... Eu nem fiz a crítica a toda a história de Wano, eu fiz a crítica só da luta do Luffy. Porque o Ruffy, ele chegou pra enfrentar o Kaido, perdeu o feio. Treinou, chegou pra lutar o Kaido de novo, já ficou mais interessante ali, o Kaido já sentiu. Ele apanhou, voltou, lutou já bem mais pau a pau, porque ele foi desenvolvendo devagarinho. E aí, tipo assim, ele perdeu por influência da CP0, né? E aí ele voltou, e aí a luta dele não é mais séria, mano. Ele tá tipo assim, se ele tava muito pau a pau, ele tava tipo assim, mano, esse é o meu último hit que eu vou dar tudo de mim, o Kaido, é isso a luta que eu queria. E aí aparece o CP0 e caga tudo. E aí depois ele volta tipo assim, ai meu Deus, eu estou aqui fazendo palhaçada, vou dar dedada no olho do Kaido, sei lá. E não leva dano. Você falar que ia dar dedada no olho do cu dele. Vou entrar no cu do Thanos aqui e explodir dizendo pra fora, alguma coisa assim. E aí, tipo, pior que o Luffy quase fez isso, né? Só que ele entrou pela boca, né? Do Kaido, beleza. Ele entrou na boca do Kaido. Então o Kaido comeu ele. Aí o Luffy ele expandiu dentro do Kaido. Porque Kaido, para, seu filho da puta, porque eu não estico, seu merda. Mas enfim, o que eu tava falando? Tá bobo, saca? Tipo, o desenvolvimento que a gente sim. espera, tá tipo bobo, assim, véio. mano, o Luffy ele ficou muito perto do pau a pau. Se ele despertasse, aí, tipo assim, ele ficasse um pouco acima do Kaido, beleza. Mas, mano, o Kaido não tá fazendo nada nele, mano. O Kaido que tem a porcaria do haki do rei, que ele usava naquela arma dele lá, o Pagua, e batia e fudia pra caramba o Luffy, agora não dá dano mais, tipo, machuca o Luffy. Ele só tipo assim, ai, tá doendo. É isso que o Luffy faz, mano. Ele tá mentindo, ele mente, né? Se ele mente, eu não sei. Mas basicamente, tipo, o efeito do haki do Kaido, aliás, o efeito haki em geral, anula as propriedades das frutas, seja Lugia, seja Paramestre, seja Zuma, foda-se. Você consegue bater na pessoa se você tiver com o haki aplicado. O Kaido aplicava o haki dele na arma. O Kaido ainda aplicava o haki do rei na arma. E o Kaido é isso. E nem assim, mano. O Luffy não tá levando mais dano. Ele ficou imune. É isso aí, cara. É isso aí, acabou. O galhofa foi ao ponto, tipo assim, mano, foda-se, eu tenho haki, mano. Eu sou de borracha e o meu poder é ignorar a realidade. E aí a minha borracha ignora o seu haki. Inclusive, o Kaido, ele dá uma porrada nele assim e os espinhos da arma dele assim, meio que esticam por baixo da pele do Luffy. E eu falei que parece uma referência ao sol de Soul Eater. Peraí, vai. Não, mas cara, foi muita cena Tom e Jerry quando, tipo, dá uma frigideirada na cara do Tom e a cara dele fica no formato da frigideira. Foi isso, cara.
Mas eu acho que mas aí é bom mesmo, porque eu acho que o objetivo do Oda é esse mesmo, é fazer essa referência. Foi isso que eu falei. No episódio passado a gente ficou puto, porque parecia que, tipo assim, ó, o Oda exagerou aqui. Nesse aqui, não exagerou, a gente percebeu que era o objetivo do Oda. O Oda, tipo assim, vou fazer tudo mesmo. Foda-se. Ele fazer a luta Toon, pra mim tá no whatever, como eu falei, tipo, o que me decepciona é, tipo... porque você não se importa mais. Não, então, exatamente, mas o que eu tô falando, assim, em quesito, assim, porque, óbvio, eu tô falando aqui, eu não me importo mais, mas tá lá, o Godzinho cultivado lá dentro, plantado, velho, mas o que mais me irrita é porque ele cagou toda a história, velho. Como eu falei, o Joy Boy, por que o Joy Boy é todo esse mito? Que antigamente ele nem era citado que o Joy Boy era, tipo, tinha conflito com a Marinha, foi porque agora a gente já sabe, ele usou a fruta do Deus no século perdido, e agora vai ter a história despertou, né, a fruta da borracha. Foda-se, foi despertou, usou o caralho a 4. Tô falando, tipo, vai, a gente sabe que ele usava, ele batia de frente com a Marinha, por isso que o nome dele não é conhecido em nenhum lugar, só entre, tipo, os piratas mais pesquisadores lá e desbravadores do caralho que ficou. E aí, o que tem agora do século perdido? Sei lá, velho, era o Joy Boy lutando contra a Marinha e ele foi um caos, velho, foi isso. A gente queria dar um abaixo-assinado na Warner, velho, então a gente precisou matar o Joy Boy, velho, é isso que a gente descobriu, saca? E a gente conseguiu, velho, e agora quem domina o mundo é a Sony. Velho, tanto faz, velho, sabe? Pior, né, eles têm que explicar como é que eles derrotaram o cara, por que ele morreu, o que aconteceu com ele. O mistério, é o mistério. Nossa, que mistério massa. Que mistério. Foi pra isso que eu li 100 capítulos. Porque pra mim, não falou absolutamente nada sobre o século perdido. Você tá só teorizando tudo baseado no que você descobriu que o Luffy usa a mesma fruta do Joy Boy. Então, por conta disso, você acha que o Joy Boy era inimigo da Marinha, por conta disso, você acha que eles lutaram, e o século perdido foi isso. Só que não falou nada disso, mano. Você tá caindo de novo no problema. Então, foda-se. Se não vai ser de acordo com o que ele acabou de apresentar, foda-se. Vai ser de acordo com o que ele apresentou? Foda-se, porque o que ele apresentou foi ruim. Pra mim, tanto faz, velho. Tanto faz. A essa altura do campeonato, tanto faz. O Oda se pegou nisso, tanto faz. Se você vai inventar uma desculpa esfarrapada lá na frente e vai ignorar todos os outros capítulos que eu li, foda-se. Porque não é pra isso que eu leio uma história. Eu leio uma história pra ver um final coeso. Mas não vai ter nada a ver. Então foda-se, porque eu leio uma história pra ter um final coeso. Ué, tem que ser coeso, no mínimo, com a história que você apresenta. E não tá sendo, desculpa. Eu ainda acho que dá pra continuar a lógica e terminar coeso. Não, é isso que eu tô querendo dizer, porque pra mim, tipo assim, já tá ruim, saca? Não tem. Mas tem história pra contar. Show, conta a história. Tô nem aí, velho. Mas aí agora ficou interessante porque finalmente revelaram... O que vocês estão achando ruim, que fizeram vocês desistir da história por conta de teorias que vocês acham que não chegam mais, de teorias que vocês acham que vão acontecer. Não, velho. Ele tá sendo incoerente com a história. A história era um pirata que fazia as grandes aventuras dele pelo mundo e a marinha caçava ele. Agora não é mais. Agora ele é a marinha que deixava um moleque andar pra ir com a fruta de um deus, que é tudo que eles têm medo. E eles sabiam disso. E sabiam disso e não sei, tá ligado? E não sei. A história mudou, tá entendendo? Ele mudou a história no 10º capítulo. É que nem, tipo, tudo que aconteceu agora, o que nem assim, o meu grande objetivo é o One Piece. Pra mim, tanto faz, velho, porque mudou o contexto. Agora, tipo, o objetivo, pra mim, que vai vamos dizer assim, vai se desenvolver agora é a marinha caçando o Luffy. E, tipo assim, antigamente era pra ser isso? Era, porque ele era um pirata e a marinha, tipo, entre aspas, assim, a ordem. Mas a gente sabe que, independente disso, o objetivo final era o One Piece. Mas agora não, a gente vai descobrir, de novo, teoria, mas pra mim isso continua sendo ruim. É que, na verdade, não, isso aqui era pra gente argumentar sobre a corrupção do governo. Tanto faz se vai ser, tanto faz se a minha teoria tá certa ou não. Mas pra mim, não mudou nada na história. Não? Que bom que pra você não, velho. Continua sendo a história do Luffy, fazendo as coisas aleatoriamente dele em busca do One Piece. Não, o que desculpa. acontece ao redor é o que vocês estavam teorizando sobre, mano. É aleatório, tá errado. Aleatório tá errado. Por quê? Ué, porque a marinha sabia que ele tinha a fruta do deus. Ué. Mas eu não tô... Aí que tá, vocês estão vendo do ponto de vista da marinha, eu tô vendo do ponto de vista do Luffy. O Luffy continua fazendo as coisas aleatórias. Não, peraí, agora vamos discutir assim. O Luffy, desde o time skip, ele não faz mais nada aleatório. Porque ele travou guerra com a Big Mom,
Ele foi pra Dressrosa intencionalmente salvar todo mundo lá, porque ele... Qual foi o motivo pelo qual ele travou guerra com a Big Mom? Caralho, velho. Da galera da Ilha dos Homens Peixes. Peixes. Então, Foi a Ilha do Homens Peixes, velho. Aí, mas o Sandy foi pra lá, velho. Ali foi uma consequência, velho. Mas ele já tinha travado. O que aconteceu na Ilha dos Homens Peixes que fez ele travar guerra com a Big Mom? Vocês lembram? Ele comeu um monte de doce, aí uma galera apareceu lá e falou. Não. Ali, tipo assim, é porque ele foi a justificativa do porque ele quis. Mas, cara, a partir do momento que a Big Mom virou e falou, velho, eu vou tacar o foda-se nessa porra toda, ele virou e falou, não vai, eu vou proteger. Independente se ele comeu doce porque foi whatever, mas não foi, velho, foi porque ele falou, eu vou travar, aqui agora é meu local que eu vou proteger, porque essa galera me ajudou. E ele, tipo, toda vez quando ele chegou no momento... que não foi aleatório, foi tipo assim, ele fez isso com o objetivo de bater na Big Mom. Não, a parte do comer o doce não, velho, mas eu tô falando, em algum momento ia chegar o local que, independente se fosse a Big Mom ou não, ia chegar o local que ele ia estar fazendo a merda, aí o cara vai lá, velho, você tá... Quer dizer, eu vou destruir esse lugar, porque ela nem sabia que o Luffy tava lá, ela só ia falar assim, eu vou destruir esse lugar porque caguei. E o Luffy ia falar, velho, não vai. Isso não é aleatório. E ele virar... Mano, seria aleatório se ele só fugisse da porra da Ilha dos Homens Peixe. Ele ter comido a merda dos doces e ter fugido, entendeu? Mas aí o pessoal vai falar, mas isso não é da índole do Luffy. É o caralho, velho. Várias vezes ele já fez isso de, tipo, tá fazendo um monte de coisa e só sair, velho, correndo. Não porque ele seja mal, mas porque ele é ingênuo, né? É porque ele é ingênuo, mas é tipo assim... Mas pra mim isso não estragava a história. Mas agora você falar pra mim que ele chegar até o Kaido, toda essa situação de Wano que tá acontecendo até agora, falar que foi aleatório, não. Por favor, não, velho. Já teve, tipo, o cara... várias coisas que ligaram os pontos que foi intenção do Luffy e ele virar e falar, botei o pau na mesa e vou fazer isso. Aí agora você chegar e falar dele, tipo, já está fazendo tudo isso até esse momento e agora a Marinha falar, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer. E sem falar que eu posso botar toda a justificativa de que ele faz isso, não é por ele, é por causa da fruta, porque existe o mito do deus Nika que já faz isso, entendeu? Tipo assim, não tem como ficar bom. Tipo assim, eu entendi, essa é a minha perspectiva, beleza. Pra mim é isso que eu tô querendo dizer, tipo, você tenta botar alguma coisa, eu vou ter um contra-argumento que vai continuar deixando essa coisa ruim pra mim. Não tenho como deixar legal. Por isso que eu falei, eu vou deixar acontecer, vou esperar acabar, demora mais 20 anos pra acabar. Beleza, vai demorar mais 20 anos. Daqui a 20 anos eu leio. Aí eu vou argumentar. Porra, foi um final legal, foi um final merda, foi um final que eu esperei, foi um final que eu não esperei. Então beleza, mas já acabou. O Luffy continua fazendo tudo aleatório porque ele não planeja nada. Você tá falando de tudo que ele fez instintivo. Instintivo não. Não é que foi instintivo. Impossível. O mundo fez o Luffy pensar, quer dizer, com a revelação de que o governo já sabia, o mundo de One Piece faz o Luffy pensar de que ele é livre, mas não é. Ele tá sendo observado desde o minuto que viram ele, desde o minuto que souberam que ele comeu aquela fruta. Tudo que ele fez é porque o governo deixou. O que o governo deixou, eu não sei. Mas é isso. Foi o que o Oda acabou de me dizer. A história sempre foi do Luffy. Vocês estão falando da história do governo. Não, aí que tá, não foi. Desculpa, mas não é. Quando o governo sabe, não é mais história do Luffy. É a história de quem deixa. E é o que eu acabei de te falar, velho. Pode ser teoria ou não, mas a partir do momento que ele fala que a fruta que ele tá comendo é do Deus, que faz a liberdade, o caralho a quatro, e de toda a história que o Luffy pautou até agora, que antigamente eles só ligavam a imagem. Mas agora que me falaram que ele tem a fruta, por que eu não posso dizer que tudo que ele acabou de fazer agora foi influência da fruta, que ele realmente não tinha liberdade? Foi os hormônios da fruta que causaram isso nele. E isso não foi dito no mangá nem no anime. E é a teoria sua e por isso tá achando ruim. E deixa eu te falar, mas quem foi que criou a história? Porque a gente não tá teorizando baseado numa cerâmica que a gente acabou de olhar. A gente leu um mangá feito por Ichiro Oda. Pro lado que vocês não gostam e falando, cansei. Não, velho. Não, eu não tô falando só disso. Não, aí que tá. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que pode ser isso. Assim, como qualquer teoria. Mas eu não tô falando que é por culpa disso que eu não gosto. Mas é o que eu tô falando, velho. Independente se a história do Luffy... Não. Calma. Antes de você me interromper, como você sempre faz. Mas... cara, independente se a história é do Luffy, ou se é a história da Marinha, ou se é a história do Barba Negra, ou de quem aparecer, velho. Cara, já cansei. Porque, que nem assim, eu sei que teve muita gente que implicou com... Você cansou porque você teorizou e não gostou da sua história. Não, eu me cansei pelo que me apareceu agora. Eu falei, velho, eu não curti essa porra da Marinha saber que aquele era fruta, velho. Tipo, independente de teoria ou não, toda a consequência que apareceu em 1044 capítulos não justifica o que ele me apresentou, entendeu? Tudo que era, tipo assim, o que eu gostava de teorizar pro que tinha sido me apresentado de 1043 capítulos atrás, era uma coisa. A partir do 1044 capítulos que me foi apresentado, toda a história, pra mim, que tem atrás, também ficou ruim. Então não é, tipo, só o que eu estou prevendo pro futuro. Tudo que veio atrás também não tá legal.
entendeu? Então, se você ler um livro, Ah. você tá no capítulo 8, Isso. acontece uma coisa ruim, que vai ser explicado no capítulo 9, mas você não sabe ainda, você me para de ler o livro? Cara, dependendo do quão ruim for, eu paro. Não, aí que tá, mas agora vamos lá, você acabou de me falar, eu estou lendo um capítulo de um livro que tá impresso até o final. Eu não vou parar porque eu quero ler o final, que eu quero saber. Mas o One Piece não acabou, é por isso que eu tô falando. Enquanto ainda está em lançamento, eu não vou ler. Quando acabar de lançar, eu leio, entendeu? Quando ele virar o Oda e falou, terminou, agora eu vou ler. Eu vou mais longe. Às vezes eu paro mesmo. Às vezes. Ou Se Game of Thrones aparecer amanhã, lançou o 6º livro. Não, mas vai ter 8 livros. O 7º chega e o final do 7º é a Daenerys exatamente como é o da série. Pra mim não tem 8º livro, brother. É assim, Martin, desculpa. Não tem 8º livro. Pode morrer, faça a porra que você quiser. Se no 7º livro a Daenerys virar o que virou na série, pra mim a história é um lixo. Desculpa. Você entendeu? Porque, tipo, pra mim não é só o que tem por vir, é o que veio, o que já tem escrito. Tipo, a conclusão do momento das coisas que aconteceram até agora são ruins. Acabou sendo ruim, né? Vamos dizer assim. E é a mesma coisa pra livro. Tipo, mas o livro. Tem vezes que acontece de você tá naquele 9º capítulo e você falar, caralho, eu não suporto mais. Aí vem aquela pessoa, tipo, que é o de sempre, né? Não, mas continua lendo, vai. Mas eu falei, não, desculpa. Essa obra aqui não deu pra mim. Acontece, velho. Assim como o mangá. Tem vários mangás que eu também já cansei de ler, porque, velho, eu falei, não consigo, velho. Não consigo. O Naruto não precisou nem de 100 episódios pra me fazer largar a parada, cara. Não precisou nem 100. Eu larguei a parada. Eu falei, não dá, velho. Não dá. É muito chato. Isso aqui é uma merda. Eu não quero saber como é que isso aqui termina. Naruto foi um exemplo. Naruto, quando começou a ficar ruim pra mim, eu larguei e eu esperei acabar. E quando acabou, eu li. Aí, tanto é que eu não vi o anime até hoje, porque, velho, foram 3 anos de hiato entre o final do anime e o mangá, velho. Eu falei, foi muita coisa ruim jogada no lixo. Mas, velho, eu falei, velho, eu esperei acabar, agora eu li, eu vi que é ruim, tá ótimo. Não precisa fazer a mesma coisa. Ó, já que o Otoshi não tá falando, Bleach é a mesma coisa. Quando chegou na parada do Aizen, eu falei, velho, foda-se, isso aqui tá uma bosta. Cansei disso aqui. Hã? Por quê? Porque eles botaram aquela parada do Ichigo superar o Aizen, aí veio aquela parada dele vira a espada, e eu falei, cara, sabe? É tipo assim, o que você vai fazer depois pra me surpreender, tá ligado? O Ichigo vai virar um deus, depois ele vai fazer o quê? Ele vai enfrentar Deus? Ele já enfrentou o cara mais forte da porra do desenho. Não tem mais graça. Acabou. Só se você inventar de... e agora a gente tirou os poderes do Ichigo. Foda-se. Foda-se, eu não vou fazer... Eu já vi ele chegar no ápice. Eu não vou perder meu tempo vendo ele chegar lá de novo. Chegar lá de novo, só que de costas agora. Assim, foda-se. É basicamente o que eu já li ele de costas. Eu não vou ler. Mas acho que foi por isso que o anime acabou, né? Velho, o que você vai fazer depois? Acabou depois do Aizen, teve só uma historiazinha do Fullbringer lá, mas que foi meio meh. É isso mesmo, e eu acho que tá certo mesmo, porque é uma bosta. Aí depois teve a parada lá da Society, e aí teve o negócio dos Quincy's, porque sabe aquela parada de, agora a espada dele, e ele também é um Quincy, e agora a coisa escalonou, tipo assim, velho, foda-se, já escalonou aquele de novo. final lá dele ser um Quincy também, e escalonar uma coisa meio aleatória, foi a mesma coisa do Naruto. Isso. Outro exemplo desse foi o Shokugeki no Soma. O Shokugeki no Soma, quando começou as primeiras Acabou batalhas... de explicar de novo. Velho, eu falei, não dá, velho, tipo assim... Não, mas qual foi Caralho, esse nome agora? Ex Machina que foi utilizado no Shokugeki no Soma. Não, o Shokugeki no Soma não foi nem o Deus Ex Machina, foi o submundo, velho. Porque falou, tipo, não acaba aqui. O ápice da culinária não acaba aqui. Existe alguém melhor, velho. E alguém melhor nunca é mostrado pra alguém, velho. Deus Ex Machina, velho. E o jeito que o cara cozinha pra ser melhor, velho, aí foi também. Tipo, mano, o cara cozinha com tipo, parecendo a porra do Venom. Do Venom não, do Bane, né? Tipo, com uns tanques nas costas, velho. Só que ali é tempero. Aí ele vai injetando com agulhas que parece o Fred Krueger no dedo. E pra deixar maciez da carne, eu uso uma serra elétrica. Aí eu falei, não, saca, lógica já não existe, mas... Você não com a serra elétrica não, mano? Desculpa, eu não tenho na minha cozinha, velho. Isso aí. Porra, mas a gente vai comprar duas, mano. Poxa, a gente vai comprar. Eu vou comprar uma e eu ainda vou grudar naqueles negócios de imã de faca. Não, vai fazer o mangá lá, como é que é o nome? O Chainsaw Man. Vai fazer o Chainsaw Man. Isso, amarra na cabeça, assim, na testa. Agora aí, galera, depois ainda vai sair a notícia que o Chainsaw, quer dizer, o Shokugeki no Soma era o prelúdio de Chainsaw Man, velho. E ele acabou ficando com a elétrica na cabeça porque tava cozinhando. Ele tem isso, ele fez essa piada também com o Ruffy, né? Porque agora que ele altera a realidade, né? Ao bem-ver dele, vai ser prelúdio de Bob Esponja. Falando, agora,
Agora que a gente já. Caralho, eu acho que já até ficou um pouco chato. Acho que a gente podia cortar uma parte dessa discussão aí que a gente ficou rodando muitas vezes no mesmo tema. Mas mudando aqui, e aí vai voltar pro programa. O que vocês acham que vai acontecer com a Robin? Você acha que eles vão sequestrar ela mesmo? O que vocês acham a essa altura do campeonato? Cara, isso aí já me leva a outra decepção, mas isso eu já reclamava há muito tempo. Eu acho que é possível ela ser sequestrada, e quem vai acabar sequestrando ela é o Robbie Lute. E que ele sequestrando ela, pra mim, acaba sendo 1000 vezes pior ainda. Fala aí, Otoshi. Não acho que ela vai ser sequestrada, não. Não? Você acha que eles chegaram lá à toa? Essa palhaçada toda de sequestro em a Nicole Robin foi à toa e tudo à toa? Sério? Igual vocês já falaram, velho, que o governo mundial, ele tá sempre observando, não consegue fazer bosta nenhuma. Acho que vai acontecer de novo. O governo mundial vai estar lá, não vai fazer bosta nenhuma. Então é isso. O Oda é rico, o Nankin tá muito barato e ele tá indo merda lá. Porque, não, fala sério, velho. A Nicole Robin ser sequestrada de novo? Nossa, ia ser muito bosta. Sim, cara, é o Oda. Eu não tô escrevendo essa merda. Eu tô sentado aqui. O Oda escreveu de novo. Sequestro em Nicole Robin. Agora você manda aí. O que é? É por isso que eu tô falando que eu não acho que vai acontecer, mano. Ué, foi a mesma coisa que pra mim quando apareceu o Robbie Lute naquele barco, velho. Pra que trouxe esse merda de novo, velho? Ele é forte, não morreu, podia aparecer, velho. E o Gabriel fala, foda-se, o que vai acontecer? Ah, eu vou brigar com a equipe. Mano, a Robin dá uma surra nele agora, velho. Por isso que assim, tipo assim, eu acredito, vamos tentar sequestrar ela. Aí ela deu uma surra em todo mundo. Aí o Luffy vai falar, tá, você tá bem? Tô bem, então ótimo, velho. Porra, você quer trazer alguém que não morreu e é forte? Traz o Magalhães, então, caralho, que derrotou o Barba Negra. Traz esse cara, então. E bota ele pra dar uma ordem na porra toda. Ou você não lembra disso? Eu não lembro. Não sei nem quem é Magalhães. Sei o que você tá falando. Ai, caralho. Por exemplo, agora que as frutas podem virar todas míticas mesmo, a gente vai descobrir que todo mundo tem fruta mítica, não existe frutas normais. Ela vai falar do Deus Chopper. Deus Chopper? Boa, bem lembrado, não ia falar disso, não. Muito bom, muito bom. Mas deixa eu falar, talvez o Robbie Lute ele despertou também, foda-se, ele agora aprendeu Haki, porque antes não usava Haki, né? Ih, caralho, ele despertou. Ele pode ser o... É, se bem que a fruta dele é zoa, né? Meio que foda-se, ele despertou, ele vai ficar mais forte. Brother, você falou tudo, ele despertou. Vou enfiar isso. Você gosta de despertar, né? Vão enfiar isso em algum lugar, lá, em algum momento do Robbie. Cara, eu prefiro mais o Deus... Cara, o Deus Chopper mata o Robbie Lute. Pra mim tá tranquilo. Pode acontecer. Aí eu aceito a tua teoria do Chopper ser um deus, velho. E agora eu te falo um pouquinho da teoria do Chopper deus, né? Fala aí. Cara, vai, converter. Aí não falou pros nossos ouvintes. E agora vai falar. O Chopper, ele era uma rena. Ele era uma rena que ele pegou a fruta do homem. Só que o Chopper, ele não vira homem. Ele, basicamente, ele vira uma criatura grande e peluda ainda, por algum motivo, no formato humanoide, maior do que homens comuns. Então a fruta dele pode ser mítica mesmo. Ele realmente pode ser uma fruta mítica de, sei lá, pé grande, foda-se. Não sei que... Colocaram um deus mítico que eu nunca ouvi falar, então foda-se. Eu tô achando que o cara vai trazer um monstro mitológico, que também é uma rena, da mitologia, sei lá do que, o cara me manda essa, caralho. E aí, não vem menosprezar o Sasquatch aqui não, nem vem. Pois é, você não sabe se o Sasquatch é deus ou não. As pessoas não conseguem ver ele por conta da divindade dele. Muito antes disso, eu acredito que o Mihawk é a amiguinha do Zoro, sabe dessa? O Mihawk é a amiguinha do Zoro? É, a menina que morreu lá. What the fuck? Irmão, ela não morreu não, ela fingiu que um tijolo caiu na cabeça dela, e aí ela foi se juntar com o exército revolucionário, pediu pro Ivan transformar ela em homem pra ela virar a espadachim mais forte do mundo. E aí, o que você me fala disso? Cara, se isso acontecesse, eu não ia falar nem nada, porque faz até sentido. Eu falei, velho. Aí termina mesmo com o Crocodile sendo a mãe do Luffy. Aí foda-se. Mas aí o Mihawk tem um problema sério quanto a isso. Ela era cegueta. Ela era cegueta? É, porque ela não é, não, é a capitã, a tenente, né, que na verdade usa óculos. A capitã... Mas se ela fosse cegueta, tu já viu que os olhos do Mihawk são tipo amarelos? É isso que eu queria dizer, o Mihawk é chamado de Mihawk olhos de falcão, porque ele tem um haki de observação fudelão que ajuda ele a lutar pra caralho. Mas quem disse que ele precisa enxergar, velho? O haki faz tudo, velho. Não tem mais, ele tem o haki da observação, vê o futuro. Ele pode até ser cego. O
Mihawk pode ser cego e é por isso que o olho dele é diferente. Voltando a mais um ponto aqui da teoria do Chopper aqui, que por que eu acredito que Chopper pode ser, na verdade, não é nem a fruta do deus, mas o próprio Chopper pode ser um deus. Ele, na verdade, ele era um deus e ele tomou a forma de rena pra comer a fruta humana pra poder se juntar aos mortais. Ih, caralho. Ah, e eu falei, é justificável, porque toda a cura que ele tira, velho, ele tira realmente do cu, que nem a do... Ele consegue curar qualquer coisa e ele finge que é medicina pra disfarçar que é um milagre. É, velho. A do Zoro mesmo lá, aquele, eu tomo essa bolinha aqui, que é uma mistura de cocaína com morfina, velho, você vai parar de sentir dor e vai sentir uma energia, você vai ficar mais forte. Mas depois tem consequência, tá? Porque tem um negócio chamado vício. Aí você pode acabar indo pro crack, aí, tipo, essa pedra aí não é tão legal. Ai, vai ser foda salvar você. Vai ser complicado. O bicho, ele tirou esse remédio do cu, porque não tinha nada, não tinha falado nada, tipo assim, meu Deus, o Zoro tá todo fudido, tá quase morto aqui. Não, mas toma essa pílula. Toma um xarope aqui e tá tudo certo. E ele também, quando ele tava enfrentando... Não, pera, a gente tá falando, tá certo. Quando apareceu aquele veneno lá do Queen. Sim. Que, meu Deus, vai transformar todo mundo, não tem cura, o veneno, não tem nenhum antídoto, só tem um antídoto, e aí ele tacou foda pro antídoto. Aí o Chopper, meu Deus, agora eu vou ter que curar todo mundo. Não, mas se eu curar todo mundo vai ficar muito óbvio que eu sou um deus, vou ter que levar um tempo aqui. Segure aí um pouquinho. E aí ele segurou até o último segundo, tava todo mundo quase transformando. E é isso, pronto, consegui, resolve. Um remédio que não existia, eu fiz um remédio em larga escala. É isso. Exatamente. Cara... Chopper é Deus da cura, é isso. A escala do One Piece tá muito esquisita, cara. Por que ele fez isso? Eu te falei, velho, não tem como. E daqui a pouco também vai... Teve aquela outra teoria, né, que agora vai mostrar também o passado da Nami? Da Nami, porque também ela era uma órfã e ela foi adotada e... Sim, também... vai ser outra deusa, Deus é vai ser outra deusa aí. E daqui a pouco eles... velho, eu tô te falando, velho, Satanás vai vir pra Terra, velho, essa é a verdade. E vai ser a luta entre Deus e os capeta, velho. E ainda falei... lembrei outra coisa, ainda tem... a gente tava reclamando também no outro grupo, tipo assim, o Luffy não precisava ter uma fruta de Deus, porque na verdade ele já tem muita coisa que fala que é o destino dele. Ele tem, tipo assim, a vontade do D... Meritocracia, tem, né? A meritocracia do Luffy. Tipo assim, meu Deus, tudo eu consegui foi por mérito meu. Eu que fiz tudo. Porque eu mereci. Irmão da porra do Ace, neto do Garf, filho do Dragon, tem o D no nome, tem a vontade do Dragon? Não, a vontade do Nika. Gold Roger. Do Gold Roger. E aí, ele já diziam que, tipo assim, ele podia ser a reencarnação do Joy Boy, agora assumiram isso, foi bem bom. Falando isso... Aí, não precisava de falar, tipo assim, mais uma coisa. E ainda mais, a gente não sabe nem quem é a mãe dele, velho. Ainda pode ser, tipo, metade Tritão, se brincar. Eu acho que é metade Tritão, metade Lunário, metade foda-se, velho. Quem? Já sei, a mãe dele era metade Tritão Lunar e ele vai ser tudo. Metade Tritão Lunário, né? Olha, a mãe dele ser lunar faz todo sentido, por causa da parada dele botar fogo nos golpes dele. A menos que... A ideia do botar fogo pode ser por causa da fruta agora, né? A menos que seja ele despertando, né, a fruta, e aí ele pode, porque o irmão dele fazia, então... Até então também não faz sentido nenhum, porque ele também admira o Zoro e o braço dele não vira uma lâmina gigante. Tá. Ai. Whatever, velho. De onde que ele tirou um soco de fogo? Veio tudo depois da guerra lá, quando Eu lembro que veio depois, mas de onde é que ele tirou isso, mano? Tipo, cara... Foi ele treinando com o Vou dar um Rayleigh. soco! E aí o Salmão... Não, foi depois do treinamento com o Rayleigh. Ele falou que criou a técnica, como ele criou, foi muito whatever, mas ele criou a técnica no treinamento com o Rayleigh e foi baseado em admiração ao Ace, né? Tipo, ele criou por causa do Ace. Pois é, e aí eu aceitava isso, porque o Sanji faz a mesma coisa com a perna, né, velho? Basicamente ele gira... Olha só, o Sanji gira, a perna dele fica incandescente. Ele é cozinheiro. Incandescente! E aí, tipo assim, pro anime, isso era normal. Só que, no próprio mangá, tá falando o quê? Mano, isso não é normal, Sanji. Você não deveria fazer essas coisas. E aí você fica tipo assim, o Luffy também não, então. Que porra que tá acontecendo? Mas o Sanji também já tava, tipo, no nível que eu falava, velho, mano, era pra tu ser só um cozinheiro, velho. E você tá aí... Pois é, cara. Eu achei o Sanji foda. Eu acho que falta ele ser um pouquinho mais foda, pela verdade. Não, velho. Mas aí não, pera aí. Agora você tá sendo incoerente consigo mesmo. Porque quem transforma ele no bosta é o Oda. Sou eu. Eu não tô escrevendo o Sanji. Quem escreve ele que esse bostão é o Oda. Por exemplo, depois do time skip, a gente sabe que as pessoas cresceram e o Sanji cresceu. Não. Eu vou te falar agora. A única coisa que ele ganhou no time skip é, tipo assim, uma vontade de virar traveco que ele perdeu depois. Foi só isso, velho. Não, lembrei de outra coisa que pra mim foi decepcionante, velho. Se ele tivesse adquirido as habilidades lá da CP9, pra mim já seria um crescimento dele. O Zoro falando que agora eu vou ser o rei da espada. Ai, que discurso merda, velho. Rei da espada?
Caralho, eu tinha esquecido dessa Luffy vai ser porra. o rei dos piratas, né? Ele vai ser o rei da espada. Tá Nossa. bom, isso aí pra mim meio que continua com o que ele sempre falou. Não, isso que. Por que ele não matou o Mihawk até agora, né? Porque, É. cara, o Mihawk deve ser. Ou ele é o cara mais filha da puta do mundo, ou ele é um merda, né? Porque a essa altura do campeonato, se ele não conseguir matar o Mihawk, significa que o Mihawk é mais foda que essa galera toda. E se ele é mais foda que essa galera toda, o que ele tá fazendo? Isso tá de boa? Tá lá à toa na vida? É que. Mas o tô Mihawk é aqui. isso mesmo, velho. Ele perdeu a vontade de fazer qualquer coisa, porque ele lutava só. Ele lutava contra pessoas fortes. E Aí todo mundo sabia que ele era o cara mais Ele é forte o do mundo e falaram. ele é o cara do One Punch, mano, o personagem principal. Então, e aí todo mundo sabia e todo mundo também falou: ah, não, deixa. Pior Aí que tu cometeu um deslize aí, seria tipo, maravilhoso se fosse a verdade, se ele fosse o One Piece, velho. Se ele fosse o One Piece. Aí o Mihawk, ele era um Shichibukai, sem tripulação, ele era Shichibukai por si Isso. só. Ele vivia só pra lutar. E, por Isso. exemplo, ele lutava com o Shanks só porque ele achava massa lutar com o Shanks. Uhum. E aí o Shanks perdeu o braço e ele falou: vai tomar no seu cu, velho. Eu não quero mais lutar contigo, você é um fraco. Não me venha com essa história agora. Ele tinha que ter ido lá lutar com o cara sem braço. Se ele é tão foda assim, por que ele não derrotou ele sem braço? Porque ele não quer derrotar, ele quer lutar. E se ele perdesse? Aí que tá. E se ele perdesse? Então não me venha com essa história. Se ele não quer, então ele vai. mais lutar. Não tem mais motivo, ele não tem motivação pra fazer as coisas. Ele não tá atrás do One Piece, ele não tá atrás do governo, ele não tá atrás de bosta nenhuma, ele quer lutar e ele não vê mais sentido em espadachim porque ele é o mais forte. O Barba Branca tava vivo. Se quisesse, tinha ido lá atrás. Valeu, isso aí. Cara, isso é tão foda-se, velho. Que tipo, que nem... É a mesma coisa, mano, porque caralho, os Yonkou, velho. Tipo, os caras que nem a Marinha tava a fim de tocar, velho. Taco, foda-se no mundo porque eu não quero falar com vocês, velho. Porque é mais fácil assim. Aí os caras, não procurei o One Piece, por quê? Sei lá. Cara, o pior que o dos Yonkos até era legal, né? Porque tinha a parada do poder entre os quatro e nenhum dos quatro realmente se movia porque tinha medo dos outros ou tinha medo das consequências que podia acontecer. Até era legal, mas assim, depois de um tempo também foda-se. 4? O Barba Branca, a Big Mom, os Shanks e o Kaido. Não, tá certo. Mano, mas você já viu que, tipo... Não, mas é o que eu tô te falando. Se tornou tão ruim a ponto de que quando o Barba Branca morreu, que teoricamente ele era o maior pavô entre os quatro, eles já poderiam ter começado, tipo, logo nessa notícia, falar, não, agora sim vai ter aliança e eles vão lá pegar o negócio. Mas não, velho. Decidiu fazer o zaralho, a outra, tipo assim... beleza, agora veio um retardadinho aqui e me derrotou. O que eu vou fazer agora? Vou me aliar ali, velho, já volto. Foi muito away, foi muito jogado. Tipo, é isso que eu tô falando. Qualquer coisa que vem atrás agora pra gente entender o que tá acontecendo agora tá ruim, velho. Não dá. A Big Mom também, a questão dela é a motivação. A motivação dela nunca foi pegar o One Piece. Não, mentira! Ela falou que tudo que impedia ela de chegar no One Piece era a menina lá, né? A menina dela lá, que tem o poder de encantar a galera, ou então a tecnologia dos germas, e o fato de que ela não se dá muito bem com os gigantes, porque se ela se desse, o Barba Branca não seria Yonko, ela já teria matado ele há muito tempo. Eu entendo que ela queria chegar no One Piece, mas não era o motivo dela. Não, velho, quando ela foi derrotada pelo LoL, velho, ela caindo lá, chorando, velho, caralho, Rod, por que você nem chegou a falar, velho, por que você deixou esse mistério, velho? E agora eu tenho que passar por tudo isso, ela, tipo, velho, foi mano, aquela cena foi de arrependimento, tipo, se não for pra me mostrar isso, aí você... De novo, eu não tô escrevendo nada. Exato. Tô sentado aqui na minha. Nem toda a saga da Big Mom não tinha nada disso. Eu acho que a gente já podia encerrar por aqui, velho. Já tá com quase 2 horas de programa, velho. Caralho. Vai, galera. No próximo programa de One Piece a gente vai falar de Thriller Bark. Vamos, a gente vai falar direitinho a cronologia completa. Tem muito arco que eu gosto, vou falar pra caramba. Então tá bom. Vocês têm a empolgação do Tilap e do Otoshi. Ótimo. Eu cuido da edição, isso é tranquilo, então. Eu vou ligar o Discord, vou deixar vocês conversando e eu vou editar depois. É isso. Boa noite, Gaguinho. Até amanhã. Vai pra casa, pessoal.